Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Rick Rodrigues e está começando aqui mais um Vidas Adictas. Estou aqui com meu amigo Ivinho. Fala aí, Ivinho. E aí, Ricardo, beleza? Bom. Legal, estamos aqui hoje com mais um podcast do Vidas Adictas, né? Para levar um pouco aí da mensagem, força, fé e esperança. Hoje com uma pessoa aqui, muito gente boa aí, que também vai contar sua história, sua experiência. Qual é o nome dele mesmo, Ricardo? Gente, estou com um amigo aqui que ele é irmão de uma amiga de infância da minha esposa. Inclusive um beijo para minha esposa, para minha filha Clarinha. E a gente se conhece há bastante tempo. Estamos aqui com o Vinícius. Fala aí, Vinícius, beleza? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou o Vinícius, vim aqui contar um pouquinho da minha história para vocês e tentar passar essa mensagem de esperança e paz aí para todo mundo. Legal, Vinícius. Ricardinho, então, como sempre, né, o Vinícius é um cara que frequenta uma irmandade, né, Vinícius, que é os Alcoólicos Anônimos, né? E como de costume, lá você também faz a oração da serenidade, né? Isso. Eu, como sou membro de Narcóticos Anônimos, vamos fazer a oração da serenidade para a gente começar? Vamos? Bora. Legal. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer a diferença. Só por hoje funciona. Então, é isso aí. Vinícius, é o seguinte, cara. A adicção é uma doença progressiva, incurável e fatal, né, cara? Mas que ela pode ser detida, como a gente sabe, né? Quando foi, cara, que você, assim... Quando que você começou o seu contato com a droga sua de escolha? Então, a minha droga de escolha é o álcool, né? Até um pouquinho antes da gente conversar aqui. Tive contato com algumas outras, né? Inclusive o tabaco foi a última que eu consegui me libertar vai fazer 6 meses agora no final do mês, dia 29, dia do meu aniversário. Vai fazer 6 meses, graças a Deus. Legal, parabéns. Né? Parabéns. Mas a minha droga de escolha sempre foi o álcool, né? Por incrível que pareça, o álcool eu comecei a utilizar já velho, entre aspas, né? Comecei a beber com 17, 18 anos, né? Com as companhias de igreja, por incrível que pareça. Né? Minha história é um pouquinho sui generis, porque eu sempre cresci dentro de igreja, de irmandade, sempre de família. Não era muito de fazer esses rolezinhos que a meninada faz hoje, né? Sempre muito, muito protegido. Só que aí chegou uma época, né, que eu me descobri livre, né? E como todo adicto que se vê livre, acaba se perdendo no meio do caminho, né? E demorou-se alguns anos para eu me reconhecer como adicto, entender que era essa doença, que isso era uma doença, né? Não era um defeito de caráter ou qualquer outro tipo de coisa, né? E infelizmente eu tive esse exemplo dentro de casa, né? Com um pai alcoólatra. Não gosto de falar que ele é alcoólatra porque ele nunca foi diagnosticado e ele também nunca se reconheceu, mas no mínimo um bebedor problema ele era, né? E um avô que já foi diagnosticado com N outras doenças por causa do álcool, acabou falecendo com decorrência do uso do álcool também, meu avô, né? Então, mesmo com esse tipo de exemplo dentro de casa, né, eu vivenciando algumas experiências com esse tipo de bebedores problemas, eu ainda assim não escolhi. Trilhei esse tipo de caminho também. Graças a Deus, hoje eu posso dizer que o lado da recuperação eu conheço, né? O lado da esperança eu conheço. Legal. O Vinícius... E teve algum assim, que você acha que foi um gatilho para esse início, quando você tinha 17, 18 anos? Algum acontecimento na sua vida aconteceu de você falar, pô, sei lá, tristeza, depressão, alguma coisa? Não, muito pelo contrário. Eu estava no final do meu colégio e eu tive uma experiência religiosa com meus 18 anos, né? A gente andava sempre num grupinho lá e tinha um rapaz que fazia o acompanhamento conosco, que ele incentivava esse tipo de... para beber, como nas reuniões, jantares, essas coisas assim. A gente não bebia, a gente era moleque, a gente nem... Aí, dá uma dosinha de, sei lá, disso, dá uma dosinha daquilo, tá? E fui gostando, né? Fui gostando e aumentando o consumo, né? Hoje eu consigo ver que já naquela época o meu consumo já não era como o dos outros, né? Porque uma pessoa comum, normal, janta alguma coisa, toma uma dose de qualquer coisa e para por ali. A minha sede era diferente, né? Eu sempre buscava mais.
acabava aquilo lá, aquele momento, em família ou entre amigos, eu queria ter aquele consumo sozinho, às vezes, ou então num lugar mais agitado, mas mesmo assim um consumo mais frenético, maior do que o dos outros, né? Não só em quantidade, mas em questão de sensação mesmo, né? Buscar aquela sensação. Hoje eu consigo ver que aquilo já não era normal, né? Entendi. O álcool, o álcool, cigarro, né, cara? Aqui eu não sou formado em nenhum curso da saúde, né? Então, esse negócio de hereditariedade, que uma pessoa que o pai a gente, né? Porque o adicto, ele nasce, né, cara? Né? Eu posso até estar sendo ignorante nisso, né? Porque quando eu me deparei com a droga e quando eu tive contato com ela, foi uma paixão à primeira vista, né? Porque eu já era um adicto, né? Mas o meu pai já teve também, assim, um histórico de álcool, né? Mas eu nunca vi meu pai bêbado, essas coisas, né? Mas eu já fiquei sabendo que meu pai gostava de beber, meu pai gostava muito de tocar, né? Mas o álcool, cara, todas as drogas, que ela começa, cara, ela mata humilhando, né? Agora o álcool eu acho que é muito mais punk, porque vamos supor, eu quando comecei a usar droga, uma época, ninguém ia ficar sabendo que eu estava usando droga. Deu para esconder até um determinado tempo. Mas o álcool acho que já não dá. Porque o álcool, você, se embriaga, você dá um vexame, dependendo de onde você está, né? No começo do uso. O cara que fuma um baseado, ele se esconde. Sério, o cara que usa um pó, ele se esconde, né? É o que eu falei da droga lícita. Então, né? como que o negócio a droga social. é lícito, mas imoral? É uma droga, né? Cara... Um dos motivos que eu não gosto de taxar meu pai como alcoólico é justamente esse. Quando ele colocava como que fala? Um limite. Eu preciso pagar a casa, vamos supor. Eu estou pagando uma casa aqui, peguei uma dívida. Ele simplesmente parava. Sei lá, 6, 7, 8 meses, 1 ano. Ele tinha esse tipo de controle. Não sei até quando, mas ele tinha. Assim, a gente via que ele ficava largos espaços de tempo... Para economizar, para poder honrar... Para poder fazer mais jornada de trabalho e tal. Sim. Ele conseguia fazer esse tipo de coisa. E fez reiteradas vezes. Eu, Vinícius, nunca consegui parar de beber, a não ser na minha recuperação. O adicto, ele é reconhecido pela sua perca de controle. Né? Eu acho que é o parâmetro assim para falar que eu quero adicto. Porque o adicto é aquele cara que é o seguinte, vive para usar e usa para viver. Né? Então, ele deixa a sua percepção de quê? De compromisso. Né? O compromisso dele é a garrafa, é arrumar uma grana para sustentar seu vício. Quando não dá para arrumar, ele vai arrumar meios e maneiras de usar. Então, quando uma pessoa... É aquele negócio, a gente não pode dizer se o cara é adicto, porque ele sabe da dor dele. Talvez nesse intervalo que um certo tipo de adicto, né, ele pega, não, eu vou parar 6 meses. E ele volta 6 meses, mas só ele sabe a depressão dele nesse determinado tempo de uso. Né? Porque ele fala, caramba, por que eu consigo ficar X tempo sem usar e quando eu volto, né? Porque fundo de poço, cara, cada um sabe do seu. Né? Então, porque esse negócio da gente pegar e falar assim, o álcool para mim, ele foi a porta de entrada para outras drogas. Porque eu também era aquele cara lá que eu me identificava com o álcool. Eu gostava pra caramba. Né? E eu era o cara que eu ia acampar com meus colegas, era o único que ficava na fogueira sozinho lá, tomando um determinado tipo de álcool lá, né? E eu falei, mano, eu gosto desse negócio. Resumindo, cara, foi só mais uma das drogas que eu usei. Agora, o álcool, cara, é um negócio muito louco assim, porque ele é uma droga que ele tá em tudo que é lugar. Você não precisa chegar num determinado lugar, vamos falar numa favela que é uma quebrada feia para você conseguir... É glamorizado o uso. Exatamente. Né? Agora, cara, a gente vê um cara assim, chegando em casa, né, cara, sem conseguir andar, caído. A gente, quando vê um cidadão assim, cara, é o cara que usa o crack, porque ele já está no fundo do poço, né? Ele perdeu a perspectiva dele de amanhã. E você vê o cara lá debaixo da ponte, dos viadutos, né? Mas o álcool, você se humilha muito rápido. E a humilhação, às vezes, é muito maior justamente por causa disso. Porque, geralmente, você está consumindo álcool cercado de quê? De amigos. Entre aspas. Né? Exatamente. Pessoas que você conhece, às vezes é do seu trabalho, às vezes é do seu convívio, sua amizade falar, mesmo. Né? Você acabou de falar que você ia jantar, né, com o pessoal. Eu, pelo menos, né? Comecei consumindo com amigos e terminei num quarto.
vazio, É que você falou. escuro, sozinho com uma garrafa. Eu sempre consumi com meus amigos, mas eu nunca, na minha época de uso, eles não tinham a noção de como era o meu consumo de álcool. O pós Ou antes. Quantas vezes eu não saía para beber com as pessoas e bebia antes? É uma coisa absurda. Hoje é chamado de esquenta, né? Lógico, uma vamos coisa fazer lógica. esquenta Não, pra uma balada, pra mim não era esquenta, né? não. Bebia com força mesmo. Não. E pra depois ir beber com força, com vontade, com as pessoas que a gente tinha marcado, sabe? É uma coisa assim, quando a gente fala de insanidade, é justamente isso. Não mede as consequências, né? Pega o carro e vai. Se for para facilitar o uso, pega o carro e vai. Não tô pensando se X ou Y estão comigo no carro, entendeu? É uma coisa assim que a pessoa realmente perde o controle, perde senso de moralidade, perde senso de horário. Sim, a prioridade vira o álcool, vira a garrafa. Eu costumo falar que durante um bom tempo da minha vida, o meu cronômetro era quanto tempo que eu conseguia tomar uma garrafa de X coisa. A minha quantidade de dinheiro, eu consigo tomar tantas latinhas disso. Entendeu? Meu tempo era cronometrado nisso, meu dinheiro era quantificado nisso. A minha vida era em torno da garrafa. O meu Deus, o meu poder superior era a garrafa, né? Tanto que o álcool me custou amizades de infância, me custou relacionamentos, me custou emprego, tempo, amizades, relacionamentos, entre aspas, nós conseguimos outro, né? E o tempo de uso, né? Não volta Não atrás. volta. Por mais que a recuperação ela é fantástica, os frutos da recuperação... Em 5 anos de recuperação, eu fiz coisas e entrei em lugares que eu, em 10 anos de uso inventando, não consegui. Né? Hoje eu falo que eu tenho o emprego que eu tenho, no lugar que eu tenho, da forma como eu sempre sonhei com home office, um monte de coisa, um monte de benesses, com o fruto do meu trabalho, com o fruto de recuperação. Algo que na minha dicção ativa, eu inventava que eu tinha. Eu inventava que eu tinha um trabalho, eu inventava que eu tinha amizades, que eu conhecia pessoas, que eu ia para lugares. Persuasão. Quantas vezes eu via meus amigos progredindo, não era inveja que eu tinha deles, é um mundo que eu inventava. E eu acreditava naquilo. Muitas vezes, chegava essa época do ano, mega da virada, eu querendo ganhar sem jogar. Quantas vezes? Você já passou por isso? Fica um pouco difícil, né? Não, eu quero dinheiro, não sei o que, se eu ganhar esse dinheiro. Mas aquele meu dinheiro não era pra jogar a mega da virada. Aquele meu dinheiro, que seja R$5, era pra bebida. Não era pra jogar. Eu ia perguntar isso. É viver no auto-engano, cara. Era viver no auto-engano. Viver no auto-engano, né? Porque a gente, nossa, como que a gente, é um auto-engano, é aquele negócio como que seria? Do impostor. Né? O impostor, ele toma de conta da vida do cara de uma maneira assim que... Eu lembro muito, ele estava falando, né, de ele inventar as coisas e tudo mais. Eu lembro muito da Maíra mesmo, que a gente entrevistou aqui no podcast. E ela falava o poder de persuasão que tem o adicto, né? De convencimento, né? E eu ia perguntar exatamente isso. Você falou da relação de quantificar a sua vida por quantidade de latinhas ou de garrafa, ou tempo até mesmo que você demorava para tomar alguma coisa e tal. E o dinheiro, de onde que vinha? Né? Porque, igual você falou, eu comecei com 17, 18 anos, você já trabalhava em alguma coisa ou... Você conseguia como, assim, dinheiro para você consumir o álcool? Então, do início mesmo, quando estava na fase de colégio, essas coisas, então, quando a gente ia em festas, em jantar, essas coisas, nos era oferecido. Já tem, nos era oferecido, né? Depois, quando tive essa experiência religiosa, as pessoas ofertavam dinheiro, minha própria família me ajudava com um dinheirinho ou outro. Quando eu saí dessa experiência, eu já entrei num emprego, essas coisas, então conseguia. Mas quantas vezes, não tenho o menor... hoje, né, não tenho a menor vergonha de falar que eu furtava dentro de casa, né? Seja minha mãe, seja meu pai quando estava vivo, a minha avó. Quantas vezes teve uma das vezes, dentro do desespero, eu cheguei a sair da minha casa, na Vila Prudente, a pé, até Santo André, para pegar dinheiro com a minha avó. Eu já fui à casa da avó dele, em Santo André, e eu já frequentei muitas vezes a casa dele aqui na Vila Prudente, e eu sei que é um
É um belo de um caminho. Para pegar dinheiro para tomar, sei lá, acho que 2, 3 doses. Não passava disso. De tanto que é o único lugar que eu tenho dinheiro. E andando na rua procurando moeda. Aquele Para negócio, poder pagar. sequestrava todo mundo da família. Essa é a palavra, sequestrava. E alguém, assim, percebia, ou nesse momento era mais velado ainda? Eu creio não, tenho certeza que minha mãe sabia. Né? Mas, como codependente que ela era na época, acho que a vergonha de ter passado um passado com um pai, passado com um marido e está acontecendo novamente com um filho, às vezes queria esconder, queria ponderar, né? Até porque da parte dela foi feito um trabalho de boa educação, de iniciação religiosa, essas coisas, tal. Não foi falha. Até ela entender que não era uma falha dela, né, do sistema, do meu pai, essas coisas, demorou para cair a ficha. Mas eu falo que a minha recuperação, graças a um poder superior, minha recuperação começou com a recuperação da minha mãe. Ela procurou ajuda primeiro? Foi ela que procurou ajuda. Pra ela ou pra você? Primeiro, ela foi procurar tentando me ajudar. Mas ela se percebeu doente também, né? Provavelmente ela foi atrás de informação. Isso, exatamente. Ela descobriu a codependência. Exatamente. Né? Ela começou a frequentar as reuniões de Al-Anon. Al-Anon, muito legal. Né? Que começaram a orientar, ela começou a identificar algumas coisas que aconteciam em casa, né? E ela falou, acontecendo isso aqui. Não sabia, às vezes, algumas coisas foram abrindo, as ideias, possibilidades de tentar ajudar aquele filho alcoólico, e até que chegou um ponto que ela falou, não, ou eu interno meu filho, ou eu vou enterrar meu filho. Era simples assim. Eu te fazer uma pergunta, não me leve a mal. Você é solteiro? Sou solteiro. É solteiro? Solteiro. Então, você falou um negócio aí que eu me identifiquei, cara, lá no começo da sua fala, sobre a liberdade. Sabe, do cara, tá? Porque eu também, quando morava era solteiro, morava com meus irmãos, e sempre tinha aquela regra, né? Meus irmãos sempre foram os caras que eu sou mais novo, eles sempre cuidaram de mim. Quando eu casei, eu tive uma liberdade muito grande, eu não tinha que dar satisfação para ninguém. Apesar que eu tinha uma esposa, tenho ela até hoje, mas a minha esposa, ela não tinha o poder de me trancar dentro de casa. Eu falei assim, onde você vai? Tem aquela cobrança, mas eu era um cara que... Puta, eu vou pra minha casa agora, então eu só tenho satisfação para dar para minha esposa, eu não tenho satisfação para dar para irmão mais velho. Meu irmão, onde você tava, meu? Que horas é que você chega, né? Por eu já ter perdido pai e mãe. Mas essa liberdade também, cara, eu vi que, apesar de eu ser um adicto, que eu ia me deparar com a droga em algum momento da minha vida, tá entendendo? E eu não sei se ia ser com 22 anos. Eu também comecei a usar com 22 anos, né? Mas o álcool, eu já me interagia com o álcool, com meus 15, 14 anos. Eu entendo que, por exemplo, cada um tem uma história, mas eu vejo que na minha história, um ponto de alavanca para todas as atitudes também foi o ponto da morte do meu pai. Né? Meu pai, por mais que tivesse algumas atitudes meio polêmicas dentro de casa, ele ainda era tido como uma figura de autoridade, né, dentro de casa. Né? Ele era o homem, o provedor, essas coisas, né? Então, quem passava em casa se sujeitava à autoridade dele, né? Tanto eu, quanto a minha irmã, quanto ele exalava essa autoridade, né? Inclusive porque a gente que não tinha um convívio com ele dentro da sua casa, a gente era, né, o amigo da sua irmã e tal, e tudo mais, e ele levava ela lá na igreja e tudo mais, a gente via lá o seu pai e falou assim, opa, aquela cara fechada, né? O pai dela chegou aí, o pai do Vinícius chegou aí, não sei o que, ele era, sabe? E quando ele faleceu de uma forma trágica, ele estava trabalhando com táxi, né, e acabou falecendo num assalto. Né? Foi uma forma trágica, traumática, né? Já teve toda aquela questão do trauma e aquele vácuo de figura paterna, daquela figura de autoridade, né? Eu tinha 21 anos na época. Um menino de 21 anos, se via com a mãe ali também meio fragilizada, com um monte de coisa para tocar, e ali também a doença gritou. Só deixa, né? A doença gritou. Ela só teve um atalho ali, né? Com certeza, se não fosse essa brecha, a vida proporcionaria outras, né? Para a doença poder se manifestar. E se eu não procurasse um caminho antes... Os seus comportamentos lá de um adicto enrustido, né? Que a gente, depois que está em recuperação, a gente
puta, meus comportamentos eram embaçados, cara. Por isso que agora eu sei que eu era um adicto, porque meus comportamentos já eram uns comportamentos meio... Porque mentir, a gente mente pra caramba, e isso é um determinado tempo de uso, né? Porque o cara não se torna lá o adictaço da noite pro dia. Tem um processo. Sim. Né? Tudo tem um processo. Tem um processo que você está tomando uma no social, tem um processo que você consegue controlar. Você olhou pro relógio por 10 horas, eu tô indo para casa. E você vai para casa. Né? E depois você vê que você, cara, é o sol. Você olha para uma janela, puto, o sol tá nascendo, eu tô aqui ainda. Meu, devia ter ido faz tempo. Mas não vou. Você tem até porque você negócio... acha até engraçado. Ó, o passarinho tá cantando. Você cara, tá na hora de ir embora. Quando foi o seu fundo de poço, cara? Que você pegou e falou assim, quem foi você que se internou? Foi sua mãe que se internou? O que aconteceu assim de traumático? Você falou, cara... Foi voluntário? Foi compulsório? Como é que foi? As minhas 2 internações foram compulsórias. A minha primeira internação foi em 28 de setembro de 2016. Quanto tempo você ficou? Eu fiquei as 2 vezes eu fiquei 4 meses seguidos. 4 meses. 8 meses, juntando. É que uma foi meio que colada na outra, então foram 8 meses de internação, né? Sim. Eu entrei em setembro de 2016, saí em janeiro de 2017, entrei em maio de 2017 e saí em setembro de 2017. Então foram 3 meses, 4 meses. 3 meses no máximo. Eu fiquei, nesse interregno aí, eu fiquei limpo, acho que 15, 20 dias. 15, 20 dias? 15, 20 dias já tinha voltado ao uso. Né? E é aquela sensação de liberdade novamente? Aquela sensação de liberdade novamente. Quando você saiu da primeira recuperação, esses 4 meses, 3 meses aí. Primeiro voltar naquela questão do fundo de pulso. Tá? Eu acredito que o meu fundo de pulso na primeira internação, eu achava que era o término de um relacionamento. Né, que eu tive no ano anterior, terminei com a menina, terminou comigo e eu não aceitava, né, que tinha acabado, que eu amava e não sei o que lá, e acabei entrando nesse fundo de poço e começando a consumir, larguei emprego por causa de bebida, essas coisas. Eu pedi as contas para ver, literalmente, para minha mãe não, falei, não mãe, tava ruim lá, eu saí e tal, trabalhava telemarketing nessa época. E falei, não, vou parar aqui, não quero mais pedir as contas para beber. Isso parei em junho, na época das Olimpíadas, junho e julho. Em setembro, eu fui internado. Fui internado com 37 quilos. Meu pai. 37 quilos, tinha 28 anos de idade, à época. Eu não tinha a menor esperança, final do mês, agora dia 29, eu vou fazer 35 anos. Eu não tinha esperança de chegar aos 30. Essa primeira internação? A primeira internação. 37. 37 quilos. 37 quilos. Hoje eu tenho 65. Já tô magro. Você imagina? Sempre foi magrinho. Né? Aquela época foi algo assim absurdo, porque o meu corpo já rejeitava o álcool. Eu tomava quantas vezes eu tinha que ir pro hospital tomar medicação na veia, porque nem água mais o meu corpo aceitava. Né? Eu já vomitava de novo. Para hidratar. Aí, quando eu começava a tomar água, o corpo começava a jogar para fora, aí eu tinha que ir pro pronto-socorro, tomava na veia, aí dava aquela estabilizada no corpo, comia alguma coisinha, tomava uma água, via que dava aquela melhorada, voltava pro bar. Né? Teve uma época que a minha mãe, nós temos convênio, né? Minha mãe tirou a carteirinha de mim, porque era, sei lá, numa semana tem 7 dias, eu ia 3, 4 pro pronto-socorro. Porque eu ia pro pronto-socorro pra poder beber. Pra ficar bem, pra se sentir bem. Pra se sentir bem. Entendeu? Eu tomava a primeira, falava, não voltou. Aí eu ia lá e tomava. Aí no final da noite começava a passar mal de novo. Acordava passando mal e ia pro pronto-socorro. Já tava virando uma rotina. Um ciclo. Eu acho que a regra de rotina que eu mais vi na vida foi com álcool. Eu tinha horário para começar a beber e horário para começar, sabe? Tinha locais específicos que aquele eu gostava. Ritual lá, né? Tinha o alcoólico, ele é o cara mais ritualista do mundo, cara. Ele tem o local que ele gosta, com as pessoas. Metódico, com horários e locais e assuntos pertinentes àquele local. Eu, pelo menos, na minha prática de álcool, eu frequentava locais diferentes e não falava dos mesmos assuntos nesses locais. Eu falava do Corinthians, no outro eu falava do emprego e do outro eu falava de relacionamentos. Entendeu? Eu não falava, eu não misturava as bolas. Organizado, tá organizado. Era uma adicção organizada, né? Cada local era uma ideia. Né?
Era coisa de maluco mesmo, assim, uma insanidade. O Ivo comenta às vezes que cada adicto tem a sua alucinação particular, sua personalizada, noia, né? O Vini, e me fala aqui pra gente aqui, cara. Beleza, você foi lá, ficou internado. Você saía, você pedia... Como que é lá o processo? Eu não sei, porque eu nunca fiquei internado, mas você pedia alta, te davam alta, você abandonava? Era fechada a internação ou era aberta? Era uma clínica fechada, uma clínica particular, né? Que minha mãe conseguiu através da indicação dentro do Al-Anon. Indicaram essa clínica que ela tem uma boa referência. Acho que ela tem uns 40, 50 anos tratando de dependência química, no geral. As duas internações foram no mesmo lugar? Foi no mesmo local, que inclusive na época eu peguei, acho que os melhores, os caras mais tops de psicólogo, terapeuta holístico, terapeuta comportamental, que eles falam, né? A equipe que tinha lá na época, algumas pessoas já saíram, tal, mas o corpo técnico que eles tinham na época me ajudaram nas duas internações. Ali, se a pessoa tem o despertar, porque não adianta a vontade. Então, a gente ia chegar lá, cara. Mas ali, se a pessoa tem o despertar espiritual ali, ela encontra recuperação. Então, você... Tá vendo como que é a doença? Você falou da estrutura da instituição que você estava. Mas a gente sabe lá na terceira tradição que fala sobre o desejo. Do real desejo de querer parar de usar. Na primeira internação, né, você não teve, aí você teve a segunda internação. Aí você saiu, você não completou o círculo de internação, de tratamento. Não. Né? Você não completou. Nessa segunda internação que você saiu, me fala aí, qual foi o despertar? Porque você não voltou mais na segunda internação. Não. Você entrou em recuperação. Você foi pro AA? Nas duas internações eu já fui pro AA. Eu saí da primeira internação, já fui para uma sala de AA. Foi lá que eu fiz o meu ingresso, em 2 de fevereiro de 2017. Na primeira internação? Na primeira internação. Legal. Já fiz meu ingresso logo. Lá você... Antes da minha internação, eu nunca tinha ido para uma sala de AA. Minha mãe já falava, vai procurar, porque ela ouviu falar vai do fazer, programa, tal, mas... ainda nessa época que eu tinha um pouco de discernimento, que eu lembro ainda, porque eu falo, tem coisas na minha época de ativa que eu não lembro. Períodos, não só dias, fatos exclusivos, mas tipo períodos assim que eu não lembro. Apagão total. De tanto que o consumo crônico do álcool me deu sequestro de tempo, assim. Eu confundo anos, assim, por exemplo, 15 e 16 pra mim são anos meio que fundidos ali, sabe? Sim. Eu não sei diferenciar um pouco deles, assim. Mas minha mãe falava, vai procurar o AA, vai procurar uma igreja, vai procurar não sei quem. E eu falei, eu não preciso. Por que eu vou? Não vou. E alguém de fora de casa também falou? Ou só Não, mãe? porque o meu consumo, o meu uso de álcool, ele era velado, né? Eu não falava, entendi. Né? A minha mãe pouco comentava com os parentes mais próximos, né? E eu me lembro, uma vez... Aliás, como eu falo que eu confundo, eu até comecei um tratamento antes da internação, ainda quando eu estava nesse relacionamento que eu falei que terminou. Mas eu não fiz por mim, né? Eu frequentava ali a psicóloga, uma clínica aberta ali, mas eu cheguei a frequentar essa psicóloga sobre o efeito de álcool. E a psicóloga ali falava, nossa, mas você não tem cara de quem bebe. E eu falava, a psicóloga falou que eu tenho cara de quem bebo, então tô legal. Com a cara inchada. Eu falo, gente, sem chance, né? Por isso que eu falo, a importância de, quando procurar esse tipo de profissional, procurar o profissional especializado. Verdade. Porque ele vai saber tratar da forma correta, usar as palavras, né, que a gente utiliza. A gente, que eu falo, nós adictos, né? O estratagema do jeito que a gente pensa, né? Vai chegar ali no nome, falar, esse cara pensa mais ou menos dessa forma, então ele toca. Traça um perfil. Exato, porque já age no problema. Na maioria das vezes, a gente escuta falar, né, Ivo, que o adicto ele tem um pensamento muito rápido, ele olha lá na frente. Ele olha lá na frente, e isso é verdade mesmo, né? Não é querendo se gabar. Isso, por um lado, é bom de a gente tá um pouco adiantado, né? Mas isso também gera um sofrimento na gente, que é uma coisa absurda. Uma coisa que me gerava
um desconforto muito grande, uma angústia muito grande, é escutar, Vini, você é um cara de muito potencial. E eu nunca alcançava esse potencial. Onde tá, né? Que as pessoas falam que a gente é pessoa inteligente, que a gente Cara, tem eu não mas onde tá isso? mais, Isso, porque né? as pessoas falam que eu era inteligente, tal, mas e os resultados, cara? Não tenho nada na minha vida, meu. Consigo terminar uma faculdade, consigo namorar uma moça direito, não sabe? Consigo frequentar lugares. Uma inabilidade de lidar com o dia a dia horrível. Absoluta. Absoluta. Então, Vini, é o seguinte, só pra gente fazer uma cronologia aqui, né? Você ficou internado, beleza, saiu, só que quando eu cheguei numa sala de NA, cara, a minha autoaceitação tava super, eu nem sabia o que era isso, né? Então, eu não me identifiquei com ninguém lá dentro, porque eu não estava preparado para aquilo, eu ainda achava que eu continuava, que eu tinha potencial para usar, né? E, puta, não me identifiquei. Aí depois eu fui usar mais, e a degradação foi cada vez aumentando. Né? Até que um dia que eu falei, eu vou morrer. Eu preciso voltar para aquele lugar. Quando eu fui para a sala de NA, cara, eu não me identifiquei, mas ficou uma sementinha. Eu já não ia falar isso. Uma semente estava ali. Eu já não conseguia usar tranquilo, porque eu vi pessoas se recuperando. Você está entendendo? Quando você chegou na sala, que você participou da sua primeira reunião, que você teve o ingresso, né? Puta, aquela coisa, aquela atmosfera muito legal, aquela energia positiva, que você é a pessoa mais importante, tudo. Você pegou a sua primeira reunião, mas ali não brotou uma esperança que depois você foi beber, certo? Então, como o comportamento não quero falar que a gente é igual, mas a semelhança e os comportamentos, eu acho que é o mesmo, né? Aí você falou, eu não me identifico, gostei de tudo, mas eu não sou que nem o seu José lá, que a gente vê em AA, não sei, porque quando eu frequentei AA algumas vezes, eu vi muita pessoa de uma idade bem superior à minha. E eu não me identifiquei porque a minha parada era outra, né? A minha parada era outra, então eu não me identifiquei muito, né? Mas quando eu cheguei em NA, eu não me identifiquei porque eu não queria parar de usar. Né? Eu não queria parar de usar. Não estava no seu momento ainda. Não tinha dado despertar. Você achava que tinha controle ainda. Exatamente, achava que tinha o controle de tudo. Cara, o Vini, quando que você começou a levar a sério e por quê? Eu já conhecia a Irmandade desde a primeira internação, porque eles eram muito presentes. Todo final de semana tinha painel do AA dentro da instituição, e fora que a gente fazia muitos simulados durante a semana. Tá, vamos só falar que o painel, para a pessoa que não sabe, é a visita. O AA, ele tem que é o INA, a gente fala que é o HI, né? Tem um HI, que é o Hospital Instituição, tem isso no braço é longo alcance, né? Que a gente que tem é só mais um braço, acho que o AA deve ser igual, né? Sim. E ele tem um mapeamento de clínicas, né? De presídio, de instituição, que vai lá levar mensagem, que é onde nós chamamos de painel. Isso. Né? Pode falar. Então, e eu já me identificava naquelas pessoas, porque eu via que o comportamento era muito parecido. Né? Por mais que realmente o Will falou que eram pessoas de uma idade um pouco mais avançada do que a minha na época, mas os comportamentos, o jeito de pensar, a lógica era a mesma. Eu via ali que eu tinha alguma coisa em comum, só que eu não tinha vontade de parar, o real desejo de parar. E eu coloquei pelo menos na minha primeira internação, que era uma fase que eu tava ali para me recuperar fisicamente, mentalmente, e que saindo de lá eu ia conseguir tudo de novo que eu tinha perdido. No meu relacionamento, que eu conseguiria beber e socializar novamente. Porque o sonho do adicto é ter o controle. Verdade. Não só da substância, mas controle de tudo. Da sua vida. De tudo. De tudo. Do que o outro pensa, do que o outro fala, do que o outro vai achar de mim, do que o outro sente em relação a mim. Esse é o nosso sonho. O meu sonho. Né? O impossível. Autoaceitação, né? Autoaceitação. Porque é mais fácil eu tentar... Olha que loucura. É mais fácil eu tentar controlar o que o outro sente, o que o outro pensa sobre mim, do que eu me autoaceitar com as minhas limitações. Essa é a nossa loucura. Essa é a nossa loucura. Né? Então, eu saí da instituição já conhecendo o AA, né? Fui fazer, o que eu achava importante ter esse acompanhamento tal, de uma sala de AA, só que não tinha o real desejo, né? Passei 3 meses, acho que nem chegou a completar 3 meses, foram 2 meses e alguns dias, fazendo um pós-tratamento
da clínica que eu fazia, né? Que eles indicaram, que além da internação fechada, após essa internação, eles têm um tratamento que eles chamam de hospital dia, né? Que eu frequentava, acho que 3 ou 4 vezes por semana para fazer algumas atividades, ter palestra, até mesmo alguns painéis de ANA. Eu acabei levando a minha sala, posteriormente, para fazer o HI dentro dessa clínica aberta também, né? Que eu apresentei lá e hoje o pessoal está fazendo isso lá também. Mas eu tinha todo o aparato, mas eu não tinha o desejo de fazer isso, né? De parar. Acabei não parando. E 2 meses depois, novamente, estava em casa, sentado lá, consumindo o álcool. Chegaram 2 brutamontes de ambulância para me levar para a clínica, né? Acho que você nem sabe dessa história, né? Das 2 vezes que eu fui para a clínica, foi dessa forma. Estava em casa. Foi resgatado, né? Olha que situação, né? Que o adicto coloca a própria família, né? Ter uma ambulância parada na porta de casa para buscar um rapaz de 20 e poucos anos porque não consegue parar de beber, né? O drama que a outra pessoa, que quem tá na rua vê, nossa, e não sabe, que não acha que aquilo é uma doença, né? Acha que lá é um defeito de caráter, um desvio. Que a gente sempre fala aqui. Alguma coisa do tipo, não, é uma doença. É uma doença psicológica, uma doença física e uma doença espiritual. É aquele tripé. Eu acho que o meu estar lá foi justamente quando eu coloquei o pé na clínica. Eu saí da ambulância, abri a porta, tinha uma terapeuta que ela é muito amiga minha hoje, né? E quando abriu a porta, foi ela que me recebeu. Falou, você aqui de novo? Cara, eu não acredito que você voltou. Você não. Aí eu falei, meu, o que eu fiz? Né? Que eu saí falando, não, que eu tinha entendido os conceitos de AA, os princípios e não sei o que. Não, tinha saído até que bonitinho da primeira. Não, e aí eu imagino que você deve pensar assim, pô, passei 4 meses de boa, me recuperei, bateria recarregada. Não, e quando eu fiquei sabendo a primeira vez que eram 4 meses, eu falei, não vou ficar 4 meses aqui. Eu acho que vou ficar uns 15 dias e depois... Já vou receber alta. Vou receber alta, né? Porque meu caso não é igual ao dos outros aqui, né? Então... graças a um poder superior, minha mãe foi muito bem instruída e eu tentei de todas as formas fazer com que ela me tirasse, que eu não conseguia me tirar da clínica, né? Uma vez que não fui eu que pedi a internação, fui internado, né? E eu tentei de várias formas, convenci minha mãe por telefone, nas visitas, e minha mãe saía da Vila Prudente de ônibus e ia até o Taboão da Serra me visitar. Na primeira internação era toda semana, na segunda internação é de 15 em 15 dias. Olha só o esforço que ela... E ela trabalhava à época, hoje ela já é aposentada. Mas à época ela ia de ônibus e metrô. E o acesso ao Taboão da Serra não é tão fácil assim, né? De ônibus e de metrô. Ela ia. Ela frequenta ainda? Ela não... Não, minha mãe não frequenta, mas ela tem a religião de escolha dela. Legal. Então ela é bem fervorosa, assim, tipo, vamos dizer, é da família, né? E vamos falar, Vini, das conquistas, cara. Das conquistas em recuperação. Depois a gente chega, se você quiser falar das conquistas material, né? Profissão, tudo. Mas das conquistas de recuperação, daquelas trocas de ficha, daqueles 30 dias. Quando você começou, eu falei assim, cara, aquela decepção, que a gente fala decepção, mas foi o seu despertar, que a sua terapeuta falou, meu, você aqui, né? Esse foi o seu despertar. Porque a gente, quando decide voltar a usar, cara, a gente vai usar com uma par de gente. A gente leva a esposa, a gente leva filho. No meu caso, que sou um cara casado, a gente leva irmão, a gente leva ente querido. Tudo para usar junto, né? Porque é o seguinte, cara, são sonhos destruídos, né, cara? Você viu o seu irmão e falou, puta, meu irmão tava tão bem, meu irmão voltou a usar. Puta, imagina, né? Então, cara, quando você começou a ter as suas conquistas, puta, 30 dias minha ficha, 60 dias, 90 dias, puta, mano, um ano, e fala aí, como que é? Meu, é uma coisa assim bem legal mesmo, porque quando eu saía da clínica... Levar o parente lá para troca de ficha? Eu fazia questão de levar minha família para dentro da sala. Eu também levava minha esposa, minha mãe, minha tia. Quando eu fiz 1 ano, eu levei minha mãe e minha madrinha para a sala de AA. Eu levei também o pessoal que fazia recuperação comigo no hospital do HD. Eu sempre tive muito orgulho da minha sala.
né? A minha sala, ela é a terceira sala mais antiga de São Paulo. Legal. Seu Ela grupo tem de escolha. meu grupo de escolha, né? Então, eu falo que as pessoas que mais precisam de ajuda são aquelas que têm, né? Então, eu tenho os meus melhores velhinhos, né? Aqueles que têm mais experiência. Eu tive os melhores profissionais, eu tive a melhor família para poder tratar com isso, que minha mãe, ela teve um entendimento da doença que eu acho que foi fundamental, né? E Tudo rápido. começou ali, né? No entendimento dela que é necessário fazer alguma coisa, né? E aí o poder superior foi agindo e foi fazendo. E eu falo que o pontapé inicial não fui eu. Quem tirou a minha mão da garrafa não foi eu. Eu coloquei a tampa. Quando eu comecei a minha recuperação, quando eu comecei os meus 30 dias, meus 60 dias, meus 90 dias, eu falava pra todo mundo, meu, eu tô 3 meses sem beber já, cara. 3 meses, cara. 45 dias, 90 dias já, meu. Caramba. Isso já depois da Depois da internação. recuperação. Depois da internação. E você achou que sua mãe teve um entendimento rápido? Você acha que foi urgente, assim, o senso de urgência dela? Se for pensar na forma, nos últimos tempos, assim, para poder salvar a minha vida, sim. É, né? Eu Mas imagino. da situação como um todo, o alcoolismo, ele demora para a ficha da família cair, né? Demora, eu pelo menos vi uma reportagem que as pessoas demoram de 4 a 5 anos para entender que aquele parente precisa de ajuda com o álcool. Seja ele a primeira consulta com um psiquiatra, com um psicólogo ou O primeiro a internação, passo para né? ajudar. Eu penso que lá em casa demorou mais ou menos isso mesmo. De 4 a 5 anos, que minha mãe começava Processo a ver completo. as primeiros porres, primeiras batidas de carro, sabe, chegava machucado, roupa rasgada, esquecia uma parte do terno não sei aonde, falava, menino, cadê? Não sei onde tá, não sei, sabe? Esses apagões chegava na balada tarde, não sei o quê. Foi mais ou menos isso, uns 4 a 5 anos, para o aparelho familiar, fala, não, tá, a gente precisa começar a fazer alguma coisa, né? Ô Vini, como eu sou um adicto e eu conheço um pouco o mundo da recuperação através de um grupo que também você frequenta, você chegou a escrever passos? Cheguei, É? dentro e fora da clínica. Dentro e fora da clínica. Os 12? Os 12. É, legal. Qual que foi o passo assim que te deu mais dificuldade, cara? Quarto passo, Pra todo mundo, né? sem sombra de dúvida. É. E como que você depara com ele hoje? Pesado. Tem muita coisa ainda. Que machuca na nossa história, né? Tem muita coisa. Hoje eu faço o máximo para minha família, o máximo que eu posso. Para tentar compensar. Eu nunca vou conseguir compensar, né, a minha família. Mas tudo que eu posso fazer para dar um conforto para minha mãe, para minha avó, para minha tia, que são as pessoas que viveram todas aquelas situações comigo, eu faço. De estar presente, Natal, Ano Novo, aniversário, tá doente, eu tô lá. O Ricardo sabe da nossa rotina, né, Rick? Eu tento estar, porque nesse meu 10, 12 anos de uso, eu tive muito ausente, né? Eu falo que minha mãe ficou viúva e ela perdeu um filho naquela época também, porque eu não ficava em casa. Ela curtiu o luto dela sozinha dentro de casa. Uma mulher de 50 anos. Ficou sozinha. Minha irmã já não morava mais em São Paulo, já tinha casado, já estava no Paraná. E eu, em vez de... não tinha consciência, também estava doente. Minha mãe ficou abandonada, né, dentro de casa, tendo que tocar um monte de coisa, um monte de situações aí que apareceram após a morte do meu pai, dívidas, entre outras coisas, questões familiares que apareceram, né? Então, não foi fácil a barra dela. Não foi, hoje eu tenho plena consciência disso. E o que eu puder fazer para aliviar as consequências desse tempo que ela teve de trabalho árduo, de
sofrimento emocional, essas coisas, eu tento fazer. Ô, Vini, Explica só para quem não conhece o quarto passo para saber do que vocês estão cara, falando. eu não fiz, eu não escrevi passos, né? Eu comecei a escrever meu passo quando eu cheguei no quarto passo, eu parei que é o inventário, né? Cara, é muito forte, né, cara? Mas O quarto passo é o inventário. quem sabe um dia eu venho escrever, né? Porque eu pratico os passos, né? Eu pratico os passos de uma forma assim. O meu Evite, cara, o meu Evite foi a minha base de recuperação, foi o Evite. Então, eu como não tinha muita... tinha uma inabilidade com os passos muito grande, porque quando a gente pega lá o guia de instrução lá para você começar a fazer os passos, cara, é uma coisa meio complexa, porque você vai dar com o verdadeiro Ivo, o Vini vai dar com o verdadeiro Vini, e a gente vai pegar a nossa pele e tirar assim, cara, né? Porque não tem como se mentir para você, né? E você tem um padrinho lá que vai te acompanhar nessa estrada. Eu não consegui, né? Mas, cara, o meu sofrimento foi tão grande no meu uso que não há nada só por hoje que me faça voltar a usar droga. Eu não escrevi os meus passos, mas eu tenho essa convicção comigo, cara. Como diz um amigo meu, se eu voltar a usar, não vai voltar nada de bom para minha vida, não vai melhorar em nada na minha vida, vai ser só mais uma consequência. Então, o uso é o uso, o problema é o problema. Não dá para você adquirir mais um problema voltando a usar devido a uma situação. Não vai melhorar. Então, eu tenho essa convicção comigo, sabe? Eu tenho essa convicção comigo. Cara, haja o que houver, eu não vou usar. Tá entendendo? Eu soube dividir o problema da minha drogadição. E quando cheguei no quarto passo, eu parei. Eu cheguei pro meu padrinho e falei, mano, eu não tenho condições de seguir. Tem, cara, foi só por hoje. Só por hoje. Quem sabe um dia a gente volta. Mas, cara, eu tinha total discernimento que o Evite foi... Que o poder superior pegou assim e falou, olha, como você tem habilidade com algumas coisas, eu vou fazer com que você deguste o Evite. Pessoas, hábitos e lugares da ativa, cara. Sabe? Hoje eu não frequento pessoas que usam, não saio com pessoas que usam, não estou em lugar que põe a minha recuperação em risco, mas eu frequento um samba, eu frequento esse lugar, como eu já falei isso em vários podcasts nossos, vários de 3, né, Henrique? Mas é o seguinte, né? Mas é o seguinte, aqui agora, Vinícius, aqui agora, eu não me vejo, cara, naquela vida de merda, mano. Sabe? O quarto passo que você falou, que eu entendi, que foi a ausência do homem, que era para assumir, não estava lá quando sua mãe mais precisou, você está entendendo? Que isso é o que te machuca, é isso que ainda é ruim de confrontar, mas é o seguinte, eu tenho um negócio comigo que eu aprendi em recuperação, cara. Os meus pecados foram perdoados, cara. Com certeza. Você está entendendo? Os meus pecados foram perdoados. Por quê? Que o adicto, cara, que irmandade maravilhosa, cara, sabe? O adicto em recuperação, cara, a força que um dá pro outro é uma coisa assim, cara. Cara, se eu voltar a usar, como eu tornei a dizer, eu vou levar um monte de gente comigo e os meus companheiros de Narcóticos Anônimos, cara, sabe? Que confiam em mim. Porque lá na nossa literatura diz que a gente, cara, confie no adicto, né, cara? Confiar no adicto, falar dos seus problemas pro adicto, partilhar um passo com o seu padrinho, é confiar num outro, cara. É como uma corrente, né? Exatamente. Forte. Porque imagina, cara, você sabe da maior? Puta, o Ivo recaiu, cara. É a maior tristeza Puta, que eu tenho. Tem várias pessoas... 14 anos Tem várias pessoas que eu não vejo mais, que estão limpo, que a gente não se conta mais, mas se os caras souberem, eles vão ficar muito tristes, cara. Porque o adicto, nós nos recuperamos em base de atração, cara. Exatamente. Né? É a atração que faz com que... Puta, mano, o Sidney partilhou um negócio, cara, e eu vivo isso, cara. Você tá entendendo? O programa, quer dizer, funciona para quem quer, né? Para quem quer, para quem decide, para quem o real desejo bateu na porta, eu vou parar de usar. Porque, cara, eu torno a repetir, só por hoje. O que eu passei, olha, eu nem tô falando o que minha mulher passou, o que minha filha passou. Quem usou droga fui eu. Tá entendendo? Quem era doente, quem é o doente aqui sou eu. Você tá entendendo? Agora, quando eu conheci Narcóticos Anônimos, cara, foi um negócio assim, meu.
Você sabe que nós voltamos de uma guerra, cara. Né? Nós somos veteranos. Né? Exatamente. Que muitos caras não tiveram a sorte de voltar. Cara, eu tenho 51 anos, cara. Você tá entendendo? Muita gente olha para mim e fala, você não tem cara que você viveu isso, que você está falando. Né? Sidney, o quarto passo é uma coisa assim que eu parei lá, né? O Ricardo perguntou do quarto passo. Se eu não me engano, o nono passo é a nossa reparação, né? Sim. Com o outro. Como é que tá você hoje, assim, o Sidney hoje? Você já fez Vinícius. Você já se fez a reparação com você? Eu acho que essa reparação, ela é gradativa, né? Com 5 anos, na minha sala, pelo menos, o pessoal tem 30, 20 anos. Tem uma senhora que tem 44 anos de recuperação. Né? Sou uma criança ainda, tenho 5 anos de vida, costumo falar. E o Will já te chama de veterano. Né? Eu tenho 5 anos de vida, então é óbvio que existem ainda algumas questões que para mim ainda são bem sensíveis. E eu trato isso com terapeuta, com sala, na minha religião de escolha. Né? Porque, assim como você falou, Ivo, eu vejo o adicto que está em recuperação é aquele cara que teve o contato direto com o poder superior dele. É aquele cara que viu a morte, sim, límpida na frente, né? E próximo. E voltou. E esse cara tem muita coisa para contar, né? O fundo de poço dele às vezes pode parecer ínfimo para as pessoas que não conhecem as histórias, mas para aquele cara foi o que bastou para poder dar a virada de chave e ele viver. Essa é justamente a diferença entre a vida e a morte para ele. Né? Eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse continuado naquela batida, voltando da primeira internação, hoje eu não estava aqui para contar essa história. E aquela profecia, entre aspas, o Vinícius não chegaria aos 30. Hoje eu vou bater 35. Graças à minha recuperação. Verdade. Sem recuperação, não tinha Vinícius. Tipo a música do Racionais, contrariando as estatísticas. Nas estatísticas. Né? Eu nunca fui muito fã. Sempre falo, coloco muita pilha, né? Nas pessoas que fazem internação. Não sei se isso é verdade ou não. Mas falam que de cada 10, acho que 2 ou 3 se recuperam, alguma coisa. Fazendo um estudo desse, tem que pegar o cara desde que ele entrou na internação até ele morrer. Não tem muito fundamento um negócio desse. Mas eu não acredito muito nisso aí. Não acredito. Eu acho que ali é o despertar. Tanto que existem pessoas que... Eu conheço um senhor que ele faz a recuperação dele em situação de rua. Ele mora na rua. Ele nunca precisou de uma internação. Ele vai no AA há 15, 20 anos. E está esse tempo sem beber. Está esse tempo... Mais do que sem beber. Está esse tempo em recuperação. Né? Porque o Ivo sabe que existe uma diferença muito grande em estar sem utilizar a droga de escolha e recuperação. São coisas totalmente diferentes. O Vinícius, eu até consigo ficar sem beber hoje. Eu consigo ficar sem beber Episteme. Mas é todo dia que eu estou em recuperação? Entendeu? Eu sempre bato muito nisso comigo mesmo. Né? Um cara que eu adoro escutar falando sobre isso, e que um dos caras que dentro da internação eu li e eu gostei bastante, Casagrande. Casagrande, né, quando ele fala algumas coisas assim, puta, da mentira, da vontade de levantar da cama e falar, não, vou fazer, vou me contrariar e vou fazer, que eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer. Muito, eu me recordo nessa época da internação que eu li os livros dele, Casagrande e Seus Demônios, o livro que ele escreveu lá, da vida de ativa dele. É muito Casagrande disso. Também foi álcool? Ele era álcool e heroína. E heroína também. Heroína. Pelo que eu me lembro, não lembro se tinha mais alguma outra substância. Cara, você falou um negócio aí que o grau da doença, né? Na literatura nossa, ela fala que essa doença, ela... não é que a gente repete as coisas que a gente já falou em outro podcast, mas ele é tão séria que se você não pode ficar ali um dia, você fica pelo menos 5 minutos, né? Cara, eu, assim, estando em recuperação hoje, um negócio muito louco que o Vini quis dizer, parar de usar é fácil. Eu acho que parar de usar é fácil. Agora, você entrar em recuperação,
Porque, cara, eu comecei a ver que a recuperação é honestidade, cara. Né? Vini, quando que você começou a entrar em confronto que a recuperação está entrando e os defeitos de caráter do Vini quer se sobrepor com a recuperação? Quando que você começou a lidar com isso daí e falar, eu parei de usar, então esses comportamentos da ativa eu tenho que parar? Bastante disso foi dentro da segunda internação, bastante. Porque eles trabalhavam muito em cima disso, né? Com palestras lá dentro e com a injeção dos passos. A gente tinha até um terapeuta holístico lá, que era membro de NA, à época, que ele é meu passo lá. Fez meu 4º e meu 5º passo lá. Mas, com certeza foi fora. Foi dentro da Irmandade, né? Quando comecei a viver aquela vida fora de clínica... Foi quando você começou a frequentar a AA, indo para os grupos de AA. Legal. E começando a fazer tratamento na clínica de fora. Isso. E já com uma vida livre aqui fora, porque eu me vi de novo com liberdade, né? E esse acho que era o maior desafio, né? Pra mim era o maior desafio. Eu me lembro que quando eu tava saindo da segunda internação, eu tinha um pavor de sair sozinho. Isso na aí rua. é o manter-se limpo na rua. A dificuldade de se manter-se limpo na rua. Exatamente, tem até é o folheto nosso lá. Né? Eu tinha um medo de sair sozinho na rua, de pegar o metrô porque eu, como alcoólico, a minha base territorial, entre aspas, no final da minha ativa, era muito próximo de casa. Muito próximo de casa. Tipo, 2, 3 quarteirões, assim, sabe? Então, e pra ir pro ponto de ônibus, pra ir pro metrô, eu passava na frente. Né? Consequentemente, eram pessoas do meu bairro, da minha rua, que te conheciam, que me conheciam, né? Que eram as únicas companhias que eu tinha no final da minha adicção, né? Como é que eu vou falar, pô, o Vinícius não bebe mais, o Vinícius não frequenta mais o bar, né? Eu tive que cortar, e eu cortei, né? O Evite. O Evite. Eu peguei a minha segunda chance, que eu falo que eu tive uma segunda chance, graças a Deus. Eu peguei como se fosse um exército pra mim. Onde meu padrinho ia, eu ia junto. Manifestação na Paulista, meu padrinho vai, eu vou. Porque eu não tenho amigo, não tenho lugar nenhum, então eu vou estar com quem está em recuperação. Tem não sei o que lá, eu vou. Tem palestra do AA no Céu Rosa da China, que é um evento do AA de palestras. Tô lá. Você tentou criar uma extensão do AA na sua vida durante o dia a dia. Como eu não tinha trabalho, não estudava. Uhum. Ficava irmanado. É isso que eu ia falar. Eu procurava ficar irmanado. Eu procurava ficar irmanado, porque eu tinha medo. Tinha medo de voltar a usar. E isso te traz segurança, né? Porque você tá com um companheiro do lado. Eu sempre me trouxe muita segurança. Porque eu tinha medo de voltar a usar. Porque, pra mim, naquela época, até o parar, pra mim foi difícil. Eu só consegui parar efetivamente dentro da clínica. Que aí eu dei continuidade. Com a recuperação, tal. Mas aquele primeiro passo de, vou parar aqui fora, eu nunca consegui. Né? E eu tenho muito claro isso. E esse é um dos meus medos. Eu falo, eu não volto, porque hoje a minha vida é muito melhor. A recuperação, ela é frutífera demais, né? Eu não reconheço nada de bom na minha época de adicção, né? Eu sou muito privilegiado, no sentido de eu tenho companheiros que contraíram casamento dentro da adicção, que hoje dentro da recuperação vem, que não tem nada a ver com eles, graças a Deus eu não tive essa situação comigo. Companheiros que perderam casamentos dentro da adicção, não aconteceu isso comigo, entendeu? Perderam a mãe, foi jogado para fora de casa, eu cheguei a ser um mendigo com casa, né? Aquele cara que tinha a casa ali só para poder fazer o uso, escondido no quarto e dormir, né? Mas jogado para fora de casa, sem teto, essas coisas eu nunca fiquei. Minha mãe nunca deixou. Então eu falo que até na minha recuperação, tive um privilégio muito grande. Meu poder superior teve muita piedade de mim. Eu tinha tudo pra falar, Vinícius, a partir de hoje me dá a chave de casa, que você não entra. Muito pelo contrário, minha mãe fez o contrário. Tomou minha chave pra não sair pra beber.
Teve uma época que eu era proibido de sair de casa, sair com o carro. Eu me escondia a chave do carro. Eu entrava na casa da minha avó, de outras pessoas, de outros parentes. As pessoas já sabiam que tinham que guardar a carteira e a bolsa. Né? Já sabiam disso. E Aquela hoje... referência boa. Uma referência Tá chegando fulano. Exatamente. Não é fácil, Exatamente. E hoje, ser reconhecido como uma referência dentro de casa, não tem comemoração alcoólica, né? Que supra. Que supra. Todo mundo que passa aqui fala disso, né? Fala do orgulho de hoje se sentir referência. A gente se torna referência porque é o seguinte, né? Peraí, para eu não perder o fio da meada. Como você lidar com o seu anonimato? Você tem anonimato? Tem bastante. Agora tá acabou, aqui no podcast. Agora acabou. Tem bastante anonimato já que era. você que tá assistindo. Isso o Ricardo tinha me perguntado antes. É óbvio que a gente tem que seguir as tradições da Irmandade. Sim. Eu não falo pela Irmandade. Não, sim, a gente sabe lá da nossa 12ª tradição. Mas eu falo com muito prazer da minha vida hoje, né? Eu também. Eu não escondo, não, tanto que eu até fiz um postzinho engraçadinho hoje de Eu tarde, vi. não escondo, e se me chamarem para falar, eu falo, né, da minha recuperação. Porque, isso também é um fruto da recuperação, né? Porque eu acho que hoje nós vivemos numa sociedade que oferta tanto as coisas, coloca as coisas na bandeja pra gente usar, não só os jovens, mas pessoas Tudo, né? idosas e de todo... Ninguém tá imune, né? cara. E a recuperação, eu penso que a recuperação ela tem que estar na bandeja também. Não pode estar lá escondidinho na nossa sala lá em cima da sobreloja da avenida, não sei de onde, não. A recuperação ela tem que estar exposta também. Não me lembro um jogo de futebol, acho que o Campeonato Brasileiro do ano passado, não me lembro, lá no Nordeste, tinha uma placa de Alcoólicos Anônimos dentro do estádio. Que legal. Torcida Alcoólicos Anônimos, não sei de onde. Acho que foi do jogo de esporte, não me lembro. Onde que eu vi. Eu vi assim, olhei assim e falei, nossa mãe, olha ali. Você falou um negócio que eu trabalho viajando, de vez em quando eu viajo muito, né? E eu tava na estrada, eu vi Puta, é uma coisa assim tão louca, cara, sabe assim? Eu vi um cara com o caminhão com o símbolo da Irmandade de DNA, né? Aí, puta, eu olhei assim e falei, puta, o cara é companheiro, mano. E eu tentando ultrapassar ele, sabe? Pra dar uma buzinada? Pra dar uma buzinada, né? Aí tem uma hora que a gente parou assim do lado do outro, eu falei assim, ei! Só por hoje. Meu, que alegria o cara ficou, cara. Cara, só por hoje, companheiro! E sabe, buzinando. Cara, sabe, porque a gente sabe o que passou, irmão. A gente sabe. O alcoólatra, o drogadito, o adictaço, ele sabe, cara, o que passou. E olha, eu falo aqui e repito. Só se só o Deus da minha compreensão chegasse pra mim assim e falasse, vô, eu tô te falando. Eu acho que eu ia pôr uma fé. Se ele falar para mim que minha vida ia ser essa vida que eu tenho hoje, como você já falou da sua vida, as pessoas que eu conheço, o trabalho que eu tenho, sabe? Cara, eu não ia acreditar. Meu, há 15 anos atrás, que eu vou fazer agora, dia 30, eu faço 15 anos, sabe? Cara, a minha única certeza era a morte, cara. É que você falou. Sabe? A minha única certeza... Eu não tinha perspectiva de melhor nenhuma. Eu não tinha perspectiva nenhuma. E eu me vejo hoje, cara, ajudei na formação da minha filha. Sabe, cara? Não sou marido nota 1000, mas também não sou mais aquele Zé Ruela que eu era. Sabe? Cara, referência. Puta, o relacionamento com meus irmãos. O pessoal da rua, do bairro. Por isso que eu nunca tive anonimato. Eu tenho anonimato com as tradições do grupo do qual que eu frequento, da Irmandade que eu frequento. Com o companheiro lá, eu tenho anonimato. Dele eu respeito. Cara, se eu era referência, que eu era um cara muito louco, puta, olha o irmão de fulano, esse cara, olha o Ivo. Eu era convidado a me retirar dos locais, cara. Você tá entendendo? Agora, hoje que eu sou referência de um programa que funciona pra mim funcionou. Tá entendendo? Os caras chegaram pra mim e falaram, Ivo, você virou crente? Cara, eu sempre fui crente. Crente é aquele que crê. Né? E eu tinha... O meu apelido, sabe qual que era? Pastor muito louco. Porque eu começava a usar
meu poder superior sempre cuidou tanto, sempre zelou tanto de mim, cara, que eu colocava a mão na cabeça assim, ó. E os caras que estavam usando comigo, tá entendendo? Eu falei assim, meu, o que é que nós tá fazendo aqui, cara? Eu falei, ih, já começou. E eu usava sozinho, todo mundo saía fora. Eu ia perguntar isso pra você quando você falou assim que você foi lá e aí você falou assim, que quando você você falou, não, eu consigo controlar ainda. Aí você saiu e você falou que você não conseguia mais usar tranquilamente. Aí eu lembrei disso, de que você falou, do pastor muito louco. Os caras, aí, hoje, cara, você já chegou, não é mudando não, você já chegou parar de usar usando? O que é parar de usar usando? Substituir uma droga pela outra? Cara, eu tomo determinado álcool, mas eu vou tomar outra substância aqui, porque eu já tentei fazer isso. Sim. Sabe? Eu já tentei parar de usar usando. Eu usava determinada droga, eu falei, não, vou deixar essa daqui e... Eu vou pegar uma mais leve. Vou pegar outra. São as reservas, né, que a gente fala, né? Exatamente. São as reservas. Vou pegar uma quente, né? Aí não, vou tomar outra, que é mais leve, não sei o que. Quantas Dias da semana. Dias da semana. Não, eu vou beber só de quarta que tem jogo do Corinthians. Eu falo, eu tive que ressignificar a minha vida inteira. Porque eu bebia pra tudo. É isso que eu ia falar, você criava motivos pra... Não, a maçaneta do meu quarto, ela é redonda. Se ela tivesse, eu falava, tipo, se ela tivesse virada pra baixo, eu bebia. Se ela tivesse virada pra cima, eu bebia. Esse era o motivo pra eu beber. Entendeu? Mas maçaneta redonda, qual que é a diferença, né? Não tem. Eu ia chamar isso de toque. Então, não tem diferença. Então, qualquer coisa, eu bebia. E eu bebia pra tudo. Não existia socialização sem o álcool pra mim. Né? E acabou no final que não tinha mesmo socialização, era eu e o álcool. Então, É porque é sozinho, né, igual você falou. exatamente. Eu ia pra festa de criança, eu tinha que sair pra beber. Eu ia pra um casamento, quando era chamado, né? Tinha que sair pra beber. Eu ia pra igreja, eu falava, mãe, tô indo pra igreja. Realmente eu ia pra missa. Mas depois na volta, eu já tomava, eu parava no bar. Né? A gente sabe a super importância que existe um poder superior, né, na nossa vida para ajudar em todos os sentidos, na verdade. Você acha que a sua experiência religiosa que você teve te deu algum suporte, te deu uma ajuda quando você estava na sua recuperação? Você lembrou de momentos bons que você teve de intimidade com o poder superior e tudo mais? Você acha que isso te ajudou ou foi uma coisa mais focada no momento, assim? Não, acho que ajudou sim. Porque eu me lembro que logo quando eu saí da clínica, eu pensava, onde foi na minha vida inteira que eu tive um contato com Deus, que eu era feliz? Sem o álcool, obviamente. Né? O que eu fazia que me dava felicidade? E um desses momentos é quando eu tinha contato com Deus na minha religião. Né? As práticas de orações, estar em alguns templos, fazer as coisas que a gente fazia dentro da religião, né? E eu comecei a procurar grupo de oração que eu cheguei a frequentar antes, né? Algumas denominações dentro da igreja católica, que eu sou católico, né? E foi voltando a essas origens, voltando a essas práticas religiosas, junto com os passos, junto com o tratamento médico, junto com acompanhamento psicológico. No começo eu tinha a ajuda de um terapeuta holístico também, né? Junto com tudo isso, mais os companheiros fora de sala, né? Eu comecei a caminhar. Aquela chaminha que tava lá, quase apagando. Porque a sala é fundamental. Mas as experiências mais fortes que eu tive dentro com companheiros de AA foi no pós-sala. Saindo da reunião. Meu padrinho, ele mora próximo ali também, né? E na época eu não pegava carro, eu tinha que ir a pé pra sala. Então eu voltava a pé com ele. Quantas vezes eu não ia pra casa dele, que era caminho da minha, a gente ficava conversando, colocava água nas plantas e o caramba 4 lá, e voltava pra casa depois. E voltava pra casa depois, ó, com o coração cheio. Ô Vinícius, quando que você começou a pedir ajuda? Quando que a recuperação começou a fazer efeito até para dar o despertar de pedir ajuda? Que é uma dificuldade muito que o adicto tem, é de pedir ajuda, né? Porque o meu padrinho, eu fui viajar para Belo Horizonte uma vez, e o hotel embaixo era um bar, né? Era uma casa noturna. E quando eu cheguei no hotel,
que eu tirei minha roupa, tudo, que eu deparei com uma geladeira lá, que quando eu abri a geladeira para pegar uma água, que eu vi várias bebidas lá, cara, eu me senti muito impotente. E embaixo era uma casa noturna, então era mó, cara, me remeteu muito ao meu uso. Eu estava limpo já há uns 4 anos, né? E, cara, eu fiquei muito mal. Eu fiquei mal porque o impostor tentou se apossar. Os pensamentos da ativa chegaram assim, de uma forma muito forte, né? E eu peguei e falei assim, cara, e eu vi naquelas conversas lá embaixo, sabe, todo aquele movimento todo. Eu falei, aí eu liguei pro meu padrinho. Eu peguei o telefone, liguei pro meu padrinho e falei assim, cara, eu tô muito mal. Ele falou, o que tá acontecendo? Então, eu tô aqui em Belo Horizonte, eu tô trabalhando, cara, eu tô num determinado hotel, assim, assado. Cara, eu tô no maior barato de beber, que tem uma bebida aqui embaixo. Ele falou, você foi aí para trabalhar ou para recair, cara? Quando ele falou isso daí, né? Mas eu vi, cara, que quando eu já peguei o telefone, que eu me dispus a ligar para ele, a neura já foi diminuindo. Quando eu falei com ele, falei, fica com Deus, obrigado, e quando eu voltar para São Paulo a gente se vê na sala. Cara, tirou com a mão, sabe? Você, quando foi o seu processo assim de pedir ajuda? Com quanto tempo já frequentando o AA? Como eu tava irmanado quase que 24 horas por dia, depois da minha segunda internação, eu praticamente, quando eu sentia alguma coisa, eu tinha sempre alguém do meu lado. Meu padrinho, o terapeuta da clínica. Então, eu sempre estava muito conectado. Agora, você contando essa história, eu me lembrei de um fato. Antes da minha primeira internação, que eu acho que foi o start que a minha mãe se mobilizou para poder arrumar a primeira. Eu recebi a notícia da minha antiga namorada que ela estava namorando. Não me lembro se ela mandou mensagem, se ela me ligou. Não me lembro, realmente isso eu não me lembro. E eu entrei num desespero muito louco. Minha vida vai acabar, minha vida vai morrer, não sei o que lá. E bêbado. E liguei para um amigo do colégio. Falei, preciso de ajuda. Porque eu não aguento mais. Tô sofrendo, não sei o que lá. Ele, o que você tem? Eu falei, alcoolismo. Sou alcoólatra, cara, não aguento mais. Foi a primeira vez que eu falei, eu tenho problema com álcool. Pra alguém fora de casa. É isso que eu falo. Que louco, né? Liguei pra ele desesperado. Falei, onde você tá? Eu falei, tô em casa, não sei o que lá. Aí ele chegou até em casa depois. Aí depois eu liguei pra minha tia, irmã da minha mãe. Eu falei, tia, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Tô bebendo desde, 3, 4 dias seguidos, passando mal, não aguento mais. Aí eu me lembro que minha mãe me deu um remédio pra dormir naquele dia. No outro dia minha tia foi em casa, me levou pra uma consulta e tal. Fiquei uns dias na casa da minha avó, voltei pra casa, voltei a uso, porque daquela crise enorme tinha passado com medicação, né? Então eu uso, e aí depois, uns 2, 3 dias, já fui encaminhado pra internação. Mas eu me lembro realmente isso. Crise de desespero mesmo, assim, pra pedir ajuda, eu tive antes da minha primeira internação. Na recuperação mesmo, meu desespero era ter esse desespero, então eu já estava sempre municiado. A minha rede de proteção era muito grande. Eu falei, você criou grande. uma redoma ali que te protegia, né? Eu me preparei como se estivesse numa guerra mesmo. E é uma estratégia, né? Porque eu falei, não, eu tenho que estar sempre... Eu, por exemplo, hoje, eu não tenho amizades com ninguém da minha ativa. Amizade com... Tem até um número, tal, de pessoas, tal, que conheço, legal, que eles podem ter o uso deles, tal, mas eu não vou mais. Eu não tenho mais aquela afinidade. O que nos unia, hoje não me une mais. Sim. Não me une, porque aquilo lá, se eu continuasse, aquilo lá me matava. Então, hoje, por exemplo, eu tenho orgulho de dizer que a minha sobrinha, ela não sabe o que é ver o Vinícius bêbado. Minha sobrinha tem 10 anos. A Laura nunca me viu alcoolizado. Só por hoje. Uhum. Né? É um dos frutos. As pessoas que eu convivo hoje, seja da igreja, trabalho, meus outros trabalhos, né? A gente acabou de vir uma pandemia, eu não fiquei um dia desempregado dentro da pandemia. Muito pelo contrário, mudei. Cada ano eu mudei para um emprego melhor.
Legal. Né? De Parabéns. 19 para 20, 20 para 21, 21 para 22. E 22 eu entrei no espírito que eu tô hoje. Cada Legal. vez evoluindo, né? E são frutos da recuperação. Frutos da recuperação. Você não tem uma Eu ia menor perguntar dúvida. isso, para você falar dos frutos aí materiais ou pessoais da sua recuperação, tudo o que você acha que foi o mais importante, assim, que você conquistou. A recuperação da minha identidade. Né? Hoje eu não sou o neguinho, o corintiano, o padre que tava bêbado no chão. Hoje eu sou o Vinícius. Hoje eu sou o Vinícius. Hoje eu sou acadêmico de Direito, tô fazendo faculdade, estou indo pro 3º ano. Legal. Com orgulho eu falo que eu sou um dos melhores da sala, se não o melhor. Com orgulho. Legal. Isso eu falo com orgulho, porque não era pra eu estar nessa sala. Né? Se fosse seguir a lógica, Sim. não era pra eu estar lá. Mas hoje você vê, você vive na sua vida, você enxerga, você materializou aquilo que muita gente falou lá atrás. Você é muito inteligente, não é verdade? Você tem capacidade. E aí você consegue hoje entrar numa faculdade, ser um dos melhores da sua sala e ser referência, igual vocês são. Então, eu acho que não tem nada que supra isso, né? Você sentir na pele, verdadeiramente. Aquele Vinícius lá de trás, eu lembro que você falou, hoje mesmo, você falou, eu não enxergava isso. Todo mundo falava que eu tinha potencial, que eu era inteligente, mas eu não conseguia ver. Onde que tá os frutos disso? Hoje você consegue ver. Hoje eu vejo que o processo e a constância é o que dá um tom da vida. Pra tudo. Sim. Eu nunca, na minha dicção, eu acreditei em processos. Eu sempre achava que as coisas eram assim. Ah, eu tenho talento, então as coisas vão acontecer por causa do meu talento. E não é assim. Não é assim. Por mais talento que qualquer um tenha, se não tiver o processo, não tiver uma base sólida, perde. E ainda mais a minha recuperação. A minha recuperação eu não abro mão hoje, só por hoje. Eu não abro mão por nada. É isso mesmo. Nada. O Rick sabe, eu tinha um casamento marcado esse ano. Acabou o relacionamento, eu não voltei a beber, só por hoje. Legal. Os sentimentos ficam, as dores ficam, mas hoje eu sinto. Hoje eu sei o que é sentir isso. Antes você anestesiava. Eu anestesiava, eu não sabia o que era ser contrariado, eu não sabia o que era sentir dor. Não, porque qualquer coisa, pum, alegria, pum, tristeza, pum. Hoje não. Hoje eu saboreio as minhas sensações. Não os valorizo, porque se eu valorizar a minha sensação, é uma volta pro copo, certeza. Mas hoje eu sei que eu tenho uma vazão para poder sentir aquilo lá. Né? É saudável sentir aquilo, mas depois já... Uma coisa, Vini, que a recuperação fez na minha vida, que eu já falei isso, é me pôr no meu devido lugar. Sabe? Cara, eu não me iludo com um monte de coisa. Eu não me iludo. Eu sou aquele cara que, tipo assim, cara, quem não quer ter as coisas boas? Eu quero ter, mas eu sempre vira e mexe, eu dou uma olhada no meu retrovisor, sabe? Porque a gente cara, você cair no auto-engano, cara, sabe? Para você perder a sua identidade e ter uma recuperação muito grande. Porque o meu foco também, só por hoje, cara, é eu me manter limpo. O que vier vai ser consequência. E como foi do meu trabalho, das pessoas que Deus colocou na minha vida, sabe, cara? Eu sempre tive sorte, cara. Sorte não, Deus sempre me agraciou com anjos na minha vida, cara. Com pessoas muito boas que me ajudaram. Foi em Narcóticos Anônimos, os amigos que eu tenho hoje. Cara, mas eu vou falar uma coisa para você. Eu sei que eu posso colocar tudo isso a perder se eu não tiver a humildade do primeiro passo, sabe? Porque o meu primeiro passo, cara, foi para eu parar de usar, mas eu tenho um primeiro passo na minha vida também das coisas que eu não posso fazer, sabe? As histórias que eu não posso contar. Exato. As histórias que eu não tenho direito de acreditar. Exatamente. E tem coisas tem várias coisas. Cara, eu sempre falo assim, duas coisas que eu não faço. Eu tenho uma, assim, eu sou muito correto comigo, cara, sabe? Comigo, porque se eu deixar de ser honesto comigo e correto comigo, eu não tenho condições nenhuma de ser correto com o outro,
Sabe, cara? Eu procuro o que eu aprendi em recuperação e com o meu poder superior, sabe? Os conceitos lá. Eu não sou santo, não. Se eu fosse santo, eu já estava na glória. Certo, cara? Né? Eu não sou santo. Cara, mas eu quando faço alguma coisa errada, cara, como aquilo me incomoda, meu? Sabe? E fora os barulhos que a gente já tem. Desculpa falar, gente, perdão. Sim. É os barulhos que o adicto já tem. Porque qualquer coisa perturba, cara. O barulho, eu não sei viver com barulho. Vamos supor, se eu maltratar o Ricardo aqui, não há nada nesse mundo que eu não chegue no Ricardo. O Rix, mano, me perdoa, cara. Me perdoa, porque eu perdi a linha com você, cara. Perdão. É um turbilhão. Cara, eu falo... um esse turbilhão. Você tá entendendo? Não dá pra viver em recuperação sem ser honesto, mano. Isso tô falando do Ivo. A recuperação ela não pode ser um mar revolto, né? Aquele que o barco fica... Se for assim, o barco vira. Eu aprendi isso. Se a recuperação for essa revolta toda, não se colocar no lugar... A batalha é para estabilizar, né? Se não se colocar no lugar, a recaída, a minha recaída é certa. Hoje, é óbvio que eu vou ter recuperação, os frutos, tal, mas eu tive perdas por causa do meu tempo de adicção. Eu perdi muito tempo. Hoje eu tenho 34 para 35 anos, eu sou estagiário de direito. Financeiramente, eu tenho uma perda nisso. Era para eu estar ganhando mais, ter outros tipos de posse, fazer outros tipos de projeto nessa faixa de idade que eu estou hoje, né? Por causa desse meu tempo de uso, eu perdi um tempo, né? Então, eu tenho que pensar que estou lá atrás. Mas eu não posso pensar que eu tenho 20 e poucos anos. Não, eu tenho 34 para 35 anos. Então, eu não tenho mais margem de erro para errar daqui para frente. Então, eu tenho que... uma das consequências... A gente fala das consequências do uso, né? Oportunidades de emprego que eu perdi lá atrás, né? Consequências do uso. Pessoas que eu amaria ter contato hoje. Que eu sou uma outra pessoa... Sou um cara que revia os meus conceitos, né? Tem uma outra vida. Posso falar que tem uma outra vida hoje. Mas, infelizmente, essas pessoas, por coisas da minha dicção, estão no direito de não querer, de não ter mais contato comigo. Uhum. Eu tenho que aceitar isso. Você falou de perdas materiais, né? Dos seus estudos, do cargo que você está hoje e tudo mais. Mas eu acho que as pessoais e emocionais são muito grandes, né? As perdas, né? Por exemplo, você hoje correr atrás daquilo que você deixou de vivenciar, principalmente com a sua mãe. Por exemplo, você e sua mãe ficaram, né? Tiveram um tempo muito grande depois que seu pai faleceu, vivendo somente vocês dois dentro de casa. Existiriam momentos maravilhosos entre vocês dentro de casa, sem a adicção. E hoje você corre atrás disso para suprir e ter esses momentos novamente, não é? Eu falo da sua mãe porque é aquele laço, né? Uhum. E ainda mais ela que teve um papel fundamental na sua recuperação, né? Eu falo que esse cuidado que eu tô tendo com a minha mãe, hoje, tem me trazido muitos frutos, cara. Você sabe que a minha relação com a Dani, minha irmã, ela não era muito boa, né? Desde a morte do meu pai, por N situações. Por causa da minha adicção, porque nós divergíamos por alguns acontecimentos na vida do meu pai. E ela, como eu, a gente tem um gênio forte, então quando a gente se confrontava, saía faísca, né? Saía faísca. E graças a esse meu cuidado, essa minha recuperação hoje, eu sinto o amor da minha irmã que eu não me lembro de ter tido isso na minha infância e na minha adolescência. Pega essa aí, Dani. Essa é pra você, ó. Eu vou chorar aqui. Fica à vontade, Vinícius. Fica à vontade, Vinal. As coisas do coração a gente não consegue segurar, não. Hoje eu posso falar que a minha família é unida. É verdade. A minha recuperação conseguiu proporcionar isso pra mim. Eu senti isso, sabe? Principalmente quando a gente foi agora no batizado, né? Da filha da nossa amiga, né? Da Paulinha.
e tava todo mundo ali, né? E a gente tira foto, e a sua sobrinha tava lá, né? A sua irmã tava lá, a família toda unida ali. É uma coisa muito, muito gratificante de ver, de vivenciar, sabendo da tua história, sabendo do que você passou. Ô Vinícius, você tem noção? A gente não tem noção do que o que é o nosso ente querido hoje dormir em paz, mano. Você tá ligado? Cara, a gente não tem, assim, o preço da sua mãe hoje, ela vai ter certeza hoje, cara, que ela vai dormir, ela vai tirar o sono dela sem a preocupação do Vini. A sua irmã, ela tá lá em Curitiba com a família dela, cara, você deixou de ser um fardo, né? Puta, ela tem os problemas agora dela, com o marido, com a filha, ela não tem mais o Vini como problema. Deixei de ser um filho para ser irmão, né? Exatamente. E cara, eu vejo que isso daí é a cereja do bolo da recuperação, né? Eu falo que as nossas dádivas, puta, emprego, carro, isso é tudo consequência, mas isso que você acabou de sentir agora, né? Essa gratidão, né, cara, de você estar limpo, essas suas lágrimas aí, né, cara? Isso é gratidão, cara, né? Gratidão, porque o cara, a recuperação, ela nos transforma, cara, sabe? Ela nos transforma, ela tira a gente de um lamaçal, né, cara? Né? Das garras, do vício, porque não é fácil a gente lidar com a gente, cara. Pô, é fácil lidar com o Vini, cara, você acordar de manhã e é o seguinte, cara, hoje, porque, cara, tem vezes que eu faço uma oração e falo assim, eu tô tão perturbado, sabe? Hoje não mais, mas tinha uma que eu falo assim, Senhor, é só o Senhor hoje na minha vida, porque eu não aguento. Não me suporto. Eu não aguento. Que eu falo, não tô me suportando. Fala, Senhor, toma minha vontade, toma minha vida, porque só por hoje eu não tô aguentando, cara. Sabe? E eu quando fiz 5 anos limpo, eu fiquei muito triste com uma situação do vício, porque eu tava no ponto de ônibus e eu senti o gosto da droga descendo pela minha garganta, cara. Sabe? Com 5 anos limpo. Puta, que me deixou tão mal, cara. Sabe? Tão mal. Eu falei, mano do céu, eu olhei pro céu assim e falei, Senhor, eu tô 5 anos limpo, cara. Por que eu ainda tô sentindo isso? Não era nem pra lembrar, a gente imagina, mas acho né? que deve ser um processo natural Químico, do corpo, uma repulsa, colocando pra fora os últimos, né, os resquícios lá, que ficou, que depois diz que depois de 5 anos já não tem mais resquício nenhum de algum tipo de né? Mas ficou a sequela mental, sim, né, cara? Né? Eu acho que aquilo ali foi o último pulsar da droga dentro do meu corpo. Né? Depois eu nunca senti mais nada. Eu tive isso também, mas acho que quando eu tinha uns 2, 3 anos já, com sonhos. Eu sonhava com álcool. Acordava com gosto, assim, sabe? E às vezes até confundia se era realidade, se eu tava na mesa do bar ou não. Obviamente não Olha, tava, você né? tocou num assunto muito louco, hein, meu? Eu já sonhei usando e quando acordo, que alívio, hein? Que alívio. Isso é verdade. Que louco, hein? Que alívio. E no sonho mesmo eu já falava, meu, eu tô tanto tempo sem usar. Como é que eu tô usando aqui agora no bar, cara? E dentro do sonho, você acredita que você tá usando. Você acredita. A gente sente que é real, né? Você acredita, de acordar e falar, meu... Não, mas aí eu acho que esse sentimento de acordar e falar, não, Cara, foi só um sonho, deve ser libertador, assim, né? Deve ser, eu digo deve ser, porque eu também Muito. já senti isso com outro tipo de sonho, algum pesadelo que eu tive, de algum problema. E acordar e falar, putz, foi só um sonho, né? O que eu me lembro da minha adicção nativa... era viver quando eu tava no uso mesmo, era viver no piloto automático, né, é que nem o Robocop. Tinha um terapeuta que falava que baixava o Robocop, que saiu novo, né, quando baixa o capacete lá, você perde o controle, é outra máquina robozão. É um robozão que vai fazendo as coisas, e era realmente isso. A frequência que você bebia, assim, você era tipo... de manhã, à tarde, à noite, era picotado, já teve dias que você passou o dia inteiro, sei lá. Na época que ainda existia algum tipo de controle, eram todos os dias, no período noturno. Sempre à noite. Sempre à noite. Nunca não, às vezes na hora do almoço e tal, mas aí parava e depois à noite. E no auge? Quando o descontrole tomou conta, não tinha horário.
eu lembro que uma vez, se fosse uma vez, estava ótimo. Tinha uma época que eu entrava às 6 horas no serviço, no telemarketing. Eu saía de casa às 6 horas, 10 para 6, tinha uma padaria na esquina. Eu esperava os caras abrirem, eu tomava a minha primeira para poder trabalhar. 10 para 6. Teve vezes que eu entrei, era mais cedo, tal, acho que umas 3h30, 4 horas. Se tivesse aberto o bar, eu ia tomar. Realmente não tinha horário. Não tinha horário. Assim, a hora que acordava e passava o efeito, eu tinha que tomar. Deixou de almoçar com a galera do trabalho para... Quantas vezes? Não voltar a trabalhar depois do almoço. Eu voltava alcoolizado. É. Eu voltava alcoolizado. Mas como você falou, assim, que você conseguia deixar velado, né? Do ponto de uma psicóloga olhar e falar, nossa, parece que bebeu, né? Mas teve uma época... Mas eu tive algumas situações que supervisores perceberam. Não dá pra... Não dá pra... Cheiro e né? comportamento mesmo, né? Comportamento. Que com o uso crônico, vai ficando evidente fisicamente. Né? Mesmo o dia que você não bebe, o cheiro tá no teu corpo. Né? Quantas vezes minha mãe entrava no quarto, eu nem tinha bebido, eu falava, cheiro de pinga, de cachaça na sala, assim, sabe? É suor mesmo, o corpo exalando. Sim. Porque, basicamente, nos últimos tempos, meu corpo utilizava da energia que o álcool gerava, porque comer, não comia. 37 quilos, né? Era bebida, cigarro e o pouco que eu conseguia comer. Né? Porque com a bebida, eu pelo menos perdia muito o apetite. Então, passava, 20 horas do dia sem comer. Ô, Vini, quando eu entrei em recuperação, eu não tive essa sorte que você teve de ter um companheiro perto. Sabe? Eu no meu bairro lá, fui o primeiro cara a entrar em recuperação. Depois entrou alguns colegas meus. Muitos não ficaram, alguns ficou. E, cara, eu tinha que ir sozinho, sabe, para as reuniões. Eu peguei 2 anos ininterruptos de reunião, cara. E o meu padrinho falava um negócio para mim que era muito... Ele falou assim para mim, você tem que se sentir, cara, fazendo parte do programa. Fazendo parte de Narcóticos Anônimos. Cara, vem, interage com o pessoal, depois de um determinado tempo, vai servir, né, o grupo, aí dá uma força no grupo. Cara, e eu me lembro assim que eu tinha um caderno. Para você ver, eu não escrevia passo, mas eu tinha o meu inventário diário. Um negócio louco, inconsciente, eu já escrevia, né? Escrevia assim, coisas que, hoje o que me deu vontade, hoje o pessoal foi pro samba, eu não fui, hoje eu queria ir. Mas quando começou o quarto passo para falar lá das coisas que aconteceu lá atrás, que eu não conseguia pôr no caderno, não conseguia admitir nem falar para ninguém, que eram coisas que eu não gosto nem de lembrar, né, cara? Mas eu quando comecei a me dedicar na minha recuperação mesmo, cara, quando eu comecei a levar a sério, quando eu comecei a ver, cara, assim, tá dando resultado porque eu venci hoje, sabe, cara? Porque quando eu venci o Ivo, mano, eu ficava muito grato, sabe, cara? Quando o outro Ivo, cara, quando o monstro queria se apossar do Ivo, sabe, cara? Quando eu conseguia vencer ele, era muito gratificante. Quando eu ia pra reunião, que eu tava sentado lá vendo os companheiros partilhar, cara, e eu olhar pro relógio assim, porque eu falei, puta, mano, 10 horas eu vou... Quando eu abri o portão da minha casa, que eu entrava, cara, eu agradecia a Deus e falava, puta, que alívio, cara, hoje eu venci. Você usou uma palavra assim que eu acho também que é sensacional, dedicação. Quando eu parei de fazer a minha recuperação por obrigação, né, porque as pessoas achavam que eu tinha que parar de beber, porque eu queria alguma coisa em troca. Quando eu comecei a me dedicar, realmente, a minha recuperação, foram que as coisas começaram a fluir. Né? Que os princípios, os conceitos, a literatura começou a fazer sentido para mim. Sentido numa forma prática, não intelectual. Intelectual a gente lia, a gente sentia alguma coisa e tal, mas ver aqueles ensinamentos postos em prática e você ver o companheiro falar, aquele companheiro fez isso, cara, é verdade, funciona. Eu me lembro, uma das primeiras dicas do AA que eu uso até hoje, cara, o companheiro dando depoimento e tal, falava que no começo da recuperação dele, hoje ele tem seus 30, 35 anos de recuperação, quando a família dele é do Nordeste, faz muita festa, né?
E ele tinha que estar, casa de muita gente. O que ele fazia nas festas? Ele pegava o copo e ficava sempre com o copo cheio de guaraná ou de outro refrigerante. Que se você tá com um copo ali, as pessoas não vão te oferecer. E, consequentemente, você não tem que ficar pegando para ficar servindo o outro. Foi a primeira coisa que eu fiz com as primeiras saídas, né, que eu comecei a fazer, tentar socializar com outras pessoas, era isso que eu fazia. Meu, pega o copo e já fica aqui, cara. Acabou, copo Acabou. cheio. E eu ficava com o copo assim, ó. Não, tô Coca, tô tomando Guaraná aqui, ó. Não, obrigado. Assim, cara. Assim, obedecer cegamente. Falar, meu, esse cara tá me dando ouro agora. É ouro. Então eu tenho que agarrar. E é meu. E é meu. Assim, coisas que a gente pode falar assim, que é besta. Mas eu falo que isso aí salvou minha vida. Sim. Olhar para pra cada detalhe que o companheiro falava ali e falar, meu, eu vou me agarrar nisso. Eu quando cheguei na Narcóticos Anônimos, que eu via o pessoal se apresentando, como me desanimava, mano. Eu achava que eu nunca ia conseguir. Acho que ali eu não tinha um real desejo, né? Falei, puta, cara, com 12 anos, 13 anos, falei, mano, acho que eu não tinha um real desejo, né? E depois que eu comecei a levar a sério as coisas, me dedicar, e, cara, não, porque o processo é árduo, né, mano? Puta, imagina você... Eu falei, meu, será que um dia eu vou... Eu gosto de samba, Também. né? Puta, será que um dia eu vou chegar no sambão, não vou tomar um goró, mano? Sabe? Não vou... será que eu vou conseguir... O Ricardo me conhece, eu me divirto pra caramba, sabe, cara? Curtir sem... Será que eu vou conseguir viver sem meus amigos da ativa lá, fulano, ciclano, beltrano? Mas aí é até um linguajar meio assim, mas quando a água bateu na bunda mesmo, cara, sabe? Que eu me vi numa situação... Meu, eu falei, cara, eu vou morrer, mano, sabe? Eu vou dar, tipo assim, eu cheguei a agradecer a Deus por não ter pai e mãe, mano. Sabe? Por eles não me ver na situação que eu tava. Você tá entendendo, cara? Quando eu cheguei assim, e quando eu cheguei até desejar minha morte, mano, sabe? Eu peguei e falei assim, não, mano, eu não posso mais. E eu até partilho isso lá em Narcóticos Anônimos TV. E quando eu cheguei assim, que eu decidi a voltar para a NA, que eu consegui subir as escadas do grupo para chegar na reunião, cara, eu acho que foi a pior batalha que eu travei comigo mesmo, sabe, cara? Porque voltar, tem aquela parada de você achar que é que o outro tá achando. Falou, puta, o cara voltou, não sei o quê. Você falou lá no começo sobre isso. Né? Porque quando você recai, cara, você tem... Cara, eu admiro muito quando eu vejo um companheiro dentro da sala, cara. Não, quando ele recai, ele volta. Que quando eu voltava ao uso, eu me lembro que quando eu voltei ao uso, eu fiquei 3 anos sem pisar na sala de Narcóticos Anônimos, cara. Sabe? E ali eu fiz coisas imagináveis, mano. E não voltou por vergonha? Também, Ricardo. Também, cara. Cara. Primeiro por não estar preparado, igual você falou, mas também a vergonha, né? De já ter ido lá, sair e ter que voltar de novo, né? Mas depois, quando eu consegui voltar, cara, que eu tô até hoje, né? Só por hoje, né, cara? Mas, meu, não tem... a recuperação, cara, é o seguinte, né? Quando você começa a deixar de fazer o certo, seja aquela sua... tomar aquela cervejinha ingênua, usar aquela determinada droga ingênua. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando você deixa de cortar o seu cabelo, cara, para usar uma determinada droga, falando, não, eu vou cortar meu cabelo depois, mas eu vou tomar minha breja aqui, eu vou tomar minha cachaça aqui. Você já tem problema. As primeiras coisas, né? Quando você deixa de fazer as primeiras coisas para pensar no seu prazer, alguma coisa está errada. Quando eu deixava de pagar uma conta de luz, para eu falar, eu vou deixar vencer, depois eu pago mês que vem, para eu saciar o meu desejo. Eu deixei de comprar presente para minha sobrinha, de 3, 4 anos, na época, para poder beber. E a gente achava que isso era normal, né, cara? Porque o auto-engano fazia com que, não, eu reponho. Depois eu compro. Eu reponho, né? Eu reponho, eu consigo. Depois? Cara, isso daí se tornava uma... Puta, cara, só por hoje, cara, a gente faz coisas assim que inimagináveis, cara, para você usar. Eu me lembro que eu falo, o poder superior é algo incrível. Na minha adicção ativa, eu
sempre usava o álcool e conversava sempre com pessoas muito mais velhas do que eu dentro do bar. Eu tinha 24, 25 anos, então era uma galera de 40, 50 anos, né? E eu acho que essa identificação que eu levei pra sala, quando eu cheguei na sala e vi assim, putz, uma galera mais velha também. E falando e identificando aquela linguagem ainda no começo pra mim era similar, né? A linguagem do bar e a linguagem da sala. A gente vê similaridade, né? E quando eu vi, falei, meu, eu posso usar isso a meu favor, porque é a galera mais velha aqui também, entendeu? O que eu imaginava que eu ia conseguir no bar, escutando aquelas histórias, o cara já tinha um negócio próprio, tinha não sei o que lá, agora eu tava na sala, olhando pra ela e falando, meu, eu vou querer ter o que esse cara tem. O cara tá com 40 anos, 30 anos, 20 anos, eu vou querer o que esse cara tem. Alcançar. Como que ele conseguiu? Eu fui escutando. Ferramenta. Eu falo para meus companheiros lá que eu, quando cheguei em IA, que eu comecei um determinado tempo limpo, eu comecei a me juntar com os bons. Quem era o bom? Aquele cara que tinha mais tempo limpo. Cara, aquele cara que... Falei, não, eu vou colar em fulano, ciclano e beltrano. Aí o que aconteceu? Os caras começaram a me levar para HI, fazer painel, levar mensagem em instituições, presídio, FEBEM. Né? Aí, cara, eu falei assim, meu, eu vou ser embalo de quem tá dando certo. Agora, né? Porque eu fui sem embalo do que não dá certo, né? Onde eu fui parar. Mas, cara, ô Vinícius, você se deparou assim com algum tratamento médico, com psiquiatra? Você foi orientado a procurar um psiquiatra para dar um suporte? Chegou a tomar remédio ou não? Cheguei e tomo até hoje. Toma até hoje? Por opção, né? Hoje é por opção. Cheguei a fazer um tratamento apenas medicamentoso com um psicólogo bem antes, mas ainda em uso, né? Que foi que acho que deve ter potencializado ainda mais os efeitos do álcool na época, antes da primeira internação. Aí, após as internações, eu comecei a fazer... Lá dentro eu já tinha o psiquiatra, né? Que fazia as receitas. Psicólogo. Terapeuta holístico, né? Que é aquele... Que é o adicto, que entende, que tem a doença e estudou e tal, e aplica algumas técnicas pra gente poder conversar, escrever os passos. Então, aquele cara... do ramo, que a gente costuma falar, né? Cara do ramo. Profissional, né, cara? Profissional do ramo mesmo. E graças a Deus, eu tive 2, que são companheiros também. Tanto na primeira quanto na segunda internação. 2 companheiros sensacionais. Que me ajudaram. Eles literalmente leram a minha alma ali naquelas internações para poder me ajudar. Me pegaram, assim, pela mão. Assim, no começo da minha recuperação, para poder ouvir isso. Você tem que fazer isso, sugestão, né? Que a gente nunca... Tudo é sugerido, né? Tudo é sugerido, né? Eu de você faria isso, nessa situação, tal. E eu pegava como ouro. Eu comecei a pegar como ouro depois, né? Mas eu fiz uso de todo tipo de tratamento e terapia possível, né? Pós-recuperação, eu nunca fui avesso à medicação, à terapia com psicólogo especialista, mas não adicto, né? Até pouco tempo atrás estava fazendo terapia, a menina teve um problema de agenda lá, então esse ano eu já não estou fazendo mais, mas ano que vem eu vou retomar. E o médico, eu vou de 3 em 3 meses, até espaço, depende bastante da agenda dele, como é que eu tô também. Se eu vejo que eu tô numa época muito atribulada, muito agitada, porque às vezes a gente tem isso mesmo, ou por causa de trabalho, por causa de emocional, essas coisas, então eu procuro diminuir os meus intervalos, consulta, de sala, de psicólogo, para tentar sempre estar bem ajustado, porque é pesado quando vem, né? Por mais que a gente hoje, graças a Deus, eu vejo que o álcool não está presente na minha vida, não está presente na minha casa, se eu descuidar, é rapidinho para ele voltar. Sim. Né? Porque são as ferramentas que você adquiriu, né, com o tempo. Eu tenho convicção absoluta que o álcool, antigamente ele era meu poder superior, mas ele foi meu primeiro amor.
Sim, claro. Ele não foi nenhuma mulher, não foi nenhuma profissão, apesar que eu amo o que eu faço, não foi um estudo, não. Meu primeiro, a quem eu dediquei mais tempo da minha vida, 1/3 da minha vida, foi o álcool. Não foi mulher, não foi sobrinha, não foi irmã, não foi a mãe, não foi ninguém. Foi o álcool. Então, tem que tomar muito cuidado pra ele não voltar. Porque o abraço dele é difícil de sair. É poderoso, né? Cara, Ó, a gente tá chegando no final do podcast. Passou rápido, né? nada. Passou rápido. Estamos chegando no final do podcast. Eu queria que você preparasse aí uma mensagem para o adicto que sofre. Olha aqui para a câmera e fala o que você quiser aí. Manda o seu recado. Bom, primeiro, nunca perder as esperanças, né? Estar sempre aberto a mensagem daquele que está para chegar, do novo, né? Seja ele mais experiente ou chegando agora na recuperação. Sempre, todo mundo tem o que contribuir na recuperação, seja codependente, seja ele um profissional, né? Seja ele até mesmo um adicto recaído, né? Eu, na minha recuperação, aprendi muito, não só com os vencedores, aqueles que têm 30, 40, 50 anos de recuperação, mas aqueles irmãos que vieram a recair, me ensinaram muito das coisas. A minha própria recaída foi uma lição para mim, né? Então, enquanto ainda há vida, para mim há esperança. E eu não desisti de mim, né? Uma época eu desisti, mas depois da minha recuperação, eu consegui acreditar que as coisas aconteceram, né? Então, é tudo um processo, tudo tem que sedimentar, né? Uma construção, uma casinha. Hoje, graças a Deus, a minha casinha já tem um telhadinho, as paredes estão feitas. Agora, estou tentando fazer um reboco, tentando deixar ela um pouquinho mais bonitinha. Tem tempo ainda, né? Quero chegar lá nos meus 40, 50 anos de recuperação ainda. Aí vai estar mobiliada a casa. Aí vai estar mobiliada, aí vai ter um home theater, aí eu convido vocês para entrar. Legal. Fechou, muito legal. Pô, Vini, queria agradecer a sua presença, Eu que agradeço. de vir aqui, abrir a sua vida aqui, trazer, levar a mensagem, né, para todo mundo que precisa aí, né? Às vezes a pessoa que está assistindo nem é a pessoa que está no uso, né? Mas tem dentro de casa, ainda mais quando a gente fala de álcool, né? Sim. Quem que não tem dentro da família, às vezes, um Exatamente. caso, alguma coisa. E é uma coisa que quando é muito ofertado hoje, né? As pessoas têm começado a utilizar cada vez mais cedo, né? Aquela permissividade dentro de casa, as crianças de 12, 13, 14 anos, utilizando isso e fora de casa também, né? Verdade. A gente tem que ter esse alerta, que a gente nunca sabe quem é e quem não é o dependente. Isso mesmo. Só quando a doença manifesta. Às vezes, ela já manifesta numa agressividade muito forte. Num E, grau muito e elevado. às vezes a pessoa não tem nem o tempo para poder reagir. Então, é muito importante a gente ter esses olhos, né? É verdade. De qualquer alerta já tentar direcionar. As pessoas têm que saber que existem as irmandades, os hospitais, né, as clínicas, para poder dar uma orientação. Tem que ter esses bate-papos aqui para que essa informação seja difundida, né? Essa é a nossa intenção. Quer mandar uma mensagem aí, Vini? A mensagem, né, primeiro agradecer ao Vini, né, cara, que se dispôs aqui vir contar a sua história, né, uma história de superação, né, e esse nosso podcast aqui é para levar mensagem de força, fé e esperança, né, cara. O adicto, ele é uma pessoa que ele precisa de ajuda, né. Cara, eu acho que a pessoa não precisa chegar onde a gente chegou, né, porque aqui se fala muito nos sintomas, né, do início. Se você ouviu aqui algo que você se identificou, cara, procura ajuda, cara. Se você for casado, troca ideia com a sua esposa. Cara, se você for troca ideia com o seu irmão. É difícil trocar uma ideia dessa, mas, cara, não precisa chegar onde a gente chegou, né? Aqui a gente foi escolhido, cara. Eu falo pra você que Deus... imagina o Maracanã lotado, Flamengo e Fluminense. Deus chegou com uma pinça assim, porque eu falei assim, eu vou pegar esse menino aqui, ó. Eu vou tirar ele e vou dar uma segunda chance para ele. Isso aconteceu comigo. Então, a mensagem nossa do nosso podcast aqui de Vidas Adictas é levar mensagem para o adicto que sofre, para o familiar que está passando por esse problema. Existem instituições aí. Vá a uma igreja católica, cara. Pergunta lá. Onde que eu encontro um grupo de dependentes, que seja álcool, seja outras drogas, que é o caminho, é pedir ajuda. A coisa começa a funcionar quando a gente pede ajuda, né? E essa é a nossa razão aqui.
O nosso podcast é simplesmente e unicamente para levar ajuda. Ricardo, e você que está nos ouvindo, eu vou deixar o recado de novo. Cara, entra lá no nosso Instagram, no YouTube, deixa lá sua mensagem. Cara, eu quero participar, eu tenho algo para mostrar. Meu, Às vezes você que tá vendo a gente agora, você às vezes não tem a coragem de externar isso para alguém dentro de casa. Quer deixar um recado, sei lá, no direct pra gente, no Instagram lá, que só a gente vai ver, a gente entra em contato, de repente a gente indica um lugar ou algum tratamento. Vale lembrar também que as duas irmandades, tanto a quanto o NA, tem a linha de ajuda, né? Sim, 24 horas, tem linha de ajuda. Companheiros que se dedicam 24 horas, né? É só colocar lá na internet, meu. Telefone. Problema com álcool e droga, NA, AA. E outra coisa, pessoal, as coisas só vão mudar se você mudar. Você tá entendendo? É impossível que as coisas vão acontecer num simples toque de mágica, numa varinha. Não tem, né? É isso. Eu acho não, foi bate-papo da hora, né? O Vini aqui é um cara extraordinário e eu tenho certeza que alguém vai ver e vai se identificar. E outra, nós somos a mensagem, né? É isso mesmo. Nós somos a mensagem. O milagre. O milagre. Se alguém está precisando olhar para um milagre. Tá aqui. E eu quero só deixar frisado que aqui está a prova de aquela mentira. Uma vez drogado, morre drogado. Isso é uma mentira. É mentira, exatamente. Tá? Isso é mentira, cara. É doente e existe tratamento. Tem como deter isso daí. Então, eu quero agradecer do fundo do coração aqui pelo o Vini ter se disposto a sair lá da Tatuapé, né, Vini? Zona Leste, né? Vila Prudente. É Zona Leste lá, né? Leste. É quase meu vizinho lá. Para a Zona Sul, trazer sua mensagem aí. Ricardinho, bom, obrigado. Vou dar um recado aqui. Esse é o nosso último podcast deste ano. Fiquem tranquilos. Legal. Deste ano. Ano que vem a gente volta, tá? Com novidades aí. E não esquece, né? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações. Entre em contato com a gente no Instagram, segue a nossa página lá, aqui na descrição do vídeo e do nosso canal tem lá a nossa página do Instagram. E entre em contato com a gente. Quer vir aqui contar a sua história, quer levar a sua mensagem, a gente está aqui de portas abertas para levar a mensagem. Fiz, né? Eu vi, né? O Vini assistiu, me mandou um WhatsApp aqui e tá aqui hoje contando a história dele, levando a mensagem. Então, para vocês, um beijo do Adicto. Um abraço, gente. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.